Ok, salve meus lindos, salve minhas lindas. Vocês sabem, sempre que tem uma atualizaçãozinha eu já tô de olho e, cara, eu já fiquei de olho logo nesse passe, obviamente. Cara, que bagulho da hora, velho. Eu achei muito da hora essa Beatrix aqui, tá? Eu não vou mentir pra vocês não, tá? Porque de tudo que tem aqui não parece muito difícil assim não, velho. Assim, né? Pelo menos o que eu vi, né? Das tarefas em si, né? Então tem a baú de apoio e tal, mas tudo bem. Eu achei muito legal, ainda assim, vi que tem coisa do Auluzinho. Cadê o Auluzinho? Auluzinho. Luzinho. Aqui, ó. Do Aulus também, maravilhoso. Olha só. Machado Leão. Se já era apelidado de Leãozinho, né? Agora com Machado de Leão fica tudo mais fácil. Mas enfim, não vim por causa disso, eu vim diretamente pra vocês sobre notas de atualização 1.744 e vocês sabem que eu nem olhei, vai ser de primeira mão e vocês vão saber logo minhas reações, o react de tudo e vamos lá. Notas dos desenvolvedores, vamos ler tudo bonitinho porque eu tô afim, né? Faz tempo que eu não dou uma lida, tenho que treinar um pouquinho, né? Sabe como é que é, né? Tô meio fraco quanto a isso. Vamos lá. Notamos que heróis que dependem de ataques básicos rápidos, ou seja, Hanabi e Mia, têm dificuldades em farmar no início de jogo no meta atual. Para a próxima temporada de dezembro, fizemos algumas alterações em equipamentos para dar a esses heróis um melhor conjunto de efeitos de ataque para trabalhar. Foi da corrosão, mais para o caçador de mana, razão dourado, certo. Esses itens de equipamentos aumentarão sua autossustentabilidade no início, mas terão um custo, né? Como tudo na vida, né? Normal. Pois eles terão de desistir do equipamento crítico para obter menos dano de explosão no final do jogo. Tá, eu acho que eu tinha lido alguma coisa sobre o novo bastão, acho interessante, mas vamos lá. Também ajustamos alguns equipamentos mágicos para dar aos heróis, que dependem de ataques básicos mágicos, outra build para escolher e para melhorar a experiência dos magos fora do estilo do jogo tradicional de alto dano e explosão. Isso aqui é muito bom. Eu sempre via, dependendo, né, das situações, assim como eu sou um jogador de Edit, né, mesmo que casualmente, é muito chato ver itemização que não explore tanto, né, sobre a questão de auto-ataque mágico, então necessariamente ela acaba ficando meio à mercê de querer fazer burst o tempo todo e não é o estilo dela, obviamente, né. Além de mudanças de equipamento, também lançamos mais ajustes, equilíbrio de heróis e otimizações de experiência do jogador nessa atualização. Esperamos que cada herói tenha seu tempo para brilhar no campo de batalha. Além disso, também estamos otimizando feitiços de batalha flash para fazê-lo funcionar com mais habilidades do herói. Legal, coisa de conjuração, né? Cancelar a animação, isso aqui é bom. E em resposta ao seu feedback positivo, os modos desordem e mix de batalha estarão de volta. Legal, pra quem gosta aí, é isso. Ladies and gentlemen, heróis renovados, né? Vamos lá. Só tem, no caso, a Hanabi, certo? É isso mesmo. A Hanabi em específico eu vou deixar pro próximo vídeo, que vai ser literalmente quando acabar esse vídeo e upar ele pra internet, eu vou fazer um próximo lá jogo de cara pra explicar tudo sobre a Hanabi, que como é uma coisa mais que demanda um pouco mais de tempo do que um patch note, não sei se o patch note aqui no caso já é extensivo, não vou deixar tudo de uma vez porque eu já deixo tudo explicadinho pra fazer ainda mais um vídeo mais legal. Mas vamos lá. Ajustes dos heróis. Já começamos com o Natan, mais uma vez. Os seguintes heróis foram ajustados nessa atualização. Natan, Layla, Moscov, Yisun Shin, Clint, Zask, Silvana Xavier, Gloom, Minotauro e Wan Wan. Usamos as seguintes indicações, tal, do que vocês sabem. Pra cima é buff, pra baixo é nerf e o neutro é ajuste, né? O tio, esqueci o nome desse acento, velho. Nossa, eu tive uma conversa ontem sobre isso aqui e esqueci, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Natan, aparentemente buff. Estamos esperando. Aqui. Esperamos que Natan possa ser mais um atirador de ataque rápido que causa dano mágico. Como Natan agora se beneficia mais de equipamentos de magia e efeito de ataque, também utilizamos as recomendações de equipamentos novos. Isso é bom. Lembra que eu tinha falado também sobre Edit, eles tinham falado que ia fazer mudanças? Então, o Natan também se encaixa nesse pote. Para quem não sabe, o Natan tem uma convergência, na realidade, sobre sua passiva. Deixa eu ver se até ficar mais fácil para vocês, a gente vê direto dos heróis aqui. Tem, né? Muito obrigado. Isso aqui é muito melhor, com certeza. Tá vendo? Buffs, né? Recente não, tá? Desde a Season 24 ele tá recebendo buff aqui pra ver se aparece. Até agora nada acontece feijoada. Pra quem não sabe, o Natan tem um buffzinho, né, de sua passiva, em que ele converte uma porcentagem de dano físico e mágico total dele pra conseguir causar dano como dano mágico, né? Isso também concede a ele outros buffs em si, mas o grande potencial dele é isso, né? Mesmo fazendo algumas itemizações de AD, todo o dano que ele causa acaba sendo mágico e ele tem esse potencial de hypercarry mágico. Mas vamos lá. Ajuste na passiva. Dano de ataque básico em 70% de dano físico total, mais 30% de dano mágico total. Foi pra 20, tem um dano base agora, mais 50% do ataque físico, ok. E o total é mais 70% do poder mágico atual. Ainda manteve a questão
Quer dizer, buffaram na realidade, né? Trocaram 70 de dano físico para 70% de dano mágico, o que antes era 30, e colocaram mais 20 pontos de base, mas ainda vai ter 50% de bônus de ataque físico. Isso é bom porque, querendo ou não, vai dar mais pontos de dano no early game pra ele, mas acaba decaindo um pouco na questão de mid late game. Porém, lembrando que como aumentou e buffou, no caso, a questão de dano mágico dele, isso fica muito mais forte, né, para ele se manter tanto no early game, né, para conseguir causar um pouco mais de dano, e também para escalar no mid late game. Tem que ver um pouquinho mais os pontos dele sobre status para realmente ver se isso é bom. Vamos ajustar a primeira habilidade. Pra quem não sabe, a primeira habilidade dele é simplesmente o tiro dele, né? Não tem tanto. Não, tipo, não tem um controle de grupo tal, não tem tipo, nada demais, é apenas uma skill de dano e harass, praticamente. Né? Natan tira densa massa de energia, causando dano nananana, de dano mágico, como sempre, nos inimigos ao longo do caminho. Isso aqui é mais pra clear, wave, etc. Então, ou então só pra dar poke no adversário. Não tem muita questão de realmente isso aqui ser impactante dentro do jogo, como fazer parte de um kit muito forte dele. Mas vamos lá. Bônus de dano de 180% de ataque físico mais 120% de poder mágico foi para 100% de ataque físico, mas aumenta para 140 de poder mágico. Isso aqui foi um ajuste, mas ainda assim cabe mais sobre nerf. Por mais que a gente sabe que as itemizações dele vão mudar para mágica de forma geral, ainda assim o dano físico dele acaba sendo um pouco abrupto, porque, querendo ou não, os seus status não mudaram. Então ele ainda vai continuar ganhando dano físico e isso vai ajudar ele a ter mais scale, querendo ou não, dentro do jogo. Diminuindo 80 pontos daqui e só aumentando 20 pontos desse lado, não é uma coisa tão boa. O legal é que a passiva ainda assim deu um buff muito mais considerável, mas tirar, tipo, 80% a mais do que tinha de ataque físico nisso aqui só pra aumentar 20 no dano mágico, dá uma quebrada. Mas como eu disse, é uma skill simplesmente pra você dar Harazi, etc. Então, tipo, não interfere tanto. Habilidade 3, no caso, sou Ultimate, né? O clone reverso ganhará 70% do efeito de ataque em cada ataque básico, assim como na TAM. Interessante. Cadê os 70% aqui? Já caiu 70%? Não. É, não falou, mas ainda assim. O que a gente sabe sobre isso aqui? É que geralmente quando a gente invocava, né, supostamente esse clone do Latam pra jogar junto com a gente, o pessoal sempre tem muita dificuldade em como administrar e se movimentar, porque Natan praticamente é posicionamento. Muitas vezes o pessoal só usa a ult dele pra fugir, mas também tem formas ofensivas de você se manter numa teamfight mais do que pelo menos 5 segundos do que só, tipo, andar muito longe e quebrar o clone, entende? Agora sim eles estão dando uma opção ainda que você ganha mais 70% do ataque, né, de efeitos, né, no caso, o que daria o que seria mais ou menos o que eles tiraram praticamente da primeira habilidade, né, aqueles 80% que eu disse pra vocês, eles deram 70% pro clone, só que ainda assim o clone só multiplica o que ele faz, então acaba sendo muito mais ofensivo. Lembrem-se, Nathan simplesmente só buffs desde a temporada 24. Já estamos na 27 e ele tá aí ainda, que só foi usado poucas vezes na selva, mas eu ainda vejo que ele tem um grande potencial e vamos ver um pouquinho mais sobre as itemizações novas, ainda assim, para saber se ele vai se encaixar no atual meta. Lembrando que esse é o patch note do M4, ok? Então, pra mim, Nathan, tá muito bom. É isso aí. Lailazinha, vamos lá, né? Agora que atualizou o equipamento, vamos ver se isso interfere tanto na vida dela. Lá ela atualizou seu equipamento contra ambientes de batalha, mais complexos, blá blá blá. Agora ela pode atacar inimigos de longe com mais frequência, mas o equipamento mais leve também diminui um pouco do seu dano. Tudo bem, vamos lá. Dano aumentado com a distância. De 100 a 140 foi para 100 a 135. Não vejo isso, pois vem como um grande nerf, ok? Por mais que 5% seja coisa, mas ainda assim, ainda continua sendo um dos carries com maior alcance de auto-ataque que a gente tem, né? Ainda mais sobre essa ideia, porque ela é completamente focada em mid late game. Vamos ver o que mais a gente tem. Ajuste na primeira habilidade, de 6 segundos para de 6 para 4, ok, diminuindo bastante. Acertos também aumentam o alcance de lançamento da sua segunda habilidade. Ok, ok. Vamos ver. Então, acaba aumentando também a habilidade normal, padrão, só se você acertar a primeira. Lembrando que a primeira dela é um disparo, né? Então tem que acertar de qualquer jeito, né? Uma skill shot ainda assim. Só que isso aqui é o que dá praticamente o pontapé inicial para você ter um alcance maior, né? Sobre o seu alcance de auto-ataque, o que facilita muito mais a vida dela. Um dos grandes problemas da Layla. Pera, é Layla, né? É da Layla. Na minha concepção, é que ela acaba sendo um hyper carry muito bom pela condição de alcance de auto-ataque que ela tem, porém o pessoal trata ela como se fosse um carry de spamar, né? Tipo, um. Como eu chamo mesmo? Pera aí. É como um carry, um spellcast.
Que é praticamente simplesmente jogar que lança habilidade, entende? Quando realmente o grande foco dela é simplesmente os auto-ataques, né? Que tornam ela, sim, um hypercarry muito bom. Porém, o pessoal que faz ela como spellcast acaba tendo muito mais vantagem de early game, por assim dizer, porque ela tem habilidades muito fortes quanto a isso. Então, ela acaba tendo potencial muito grande da mesma forma e muitas vezes consegue dar até out-range, né, se jogar bonitinho. Ela é forte, mas, como eu disse, eles ficam, né? Eu acho muito 880 o passo deles acharem que ou ela é Spellcaster ou então ela é Hyper Carry, porque fica nesses dois aí, no final ela não acaba sendo nenhum nem outro, então vamos lá. Vamos ver se realmente com a itemização ela deve voltar. Eu acho que não, mas ainda assim, pra quem se diverte de Layla, isso aqui não mudou muita coisa não, sendo sincero. Vamos ver só pela itemização. Moskov. Cara, tudo que dá auto-ataque, tudo que tem constância ou relacionado, tá tendo mudança drástica nesse patch. Isso aqui talvez seja coisa dos Gold Laners, tá? Finalmente nós tivemos a época dos tanques na MPL2, dos soldados na MPL3 e agora a gente vai ter talvez os Gold Laners no Mundial. Eu acho interessante. Dá uma golada aqui no... maravilhoso. Vamos lá. Embora Moskov possa estender o seu alcance ao atacar vários alvos, ele ainda corre mais riscos que outros atiradores no meio no final das lutas em equipe. Então estamos aumentando seu alcance de ataque. Também atualizamos suas builds recomendadas. Então, né? Tá, vamos lá. Novo efeito. O dano de seus ataques básicos que penetrarem seus alvos ganha 100% dos efeitos de ataque. Né? Ok, alcance de ataque básico de 4.2 para 4.5, uma versão de 0,3 jardas, tá? E a sua segunda habilidade, o alcance de 4.4 foi para 4.5, aumentou 0.1 jardas. Eu ainda não entendi como funciona esse papel de jardas nesse jogo, cara, eu juro pra vocês. Vamos ver juntos o que são jardas no MLBB. Vamos ver se faz alguma coisa aqui. O que é jarda, conceito de significado? Não tem nada de MLBB aqui. Quais os elos? Ninguém me ajuda em nada, né? Tutorial completo do Natan, que é a vida de Ana? Não, então não me interessa. Não tem absolutamente nada, então não tenho como saber direitinho, a menos que a gente entre de repente em alguma. Tipo. Do antes e depois dentro do jogo aí pra saber como é que funciona direitinho essa coisa aí. Mas vamos lá. Isso aqui é buff, então não tem nem o que falar. O Moskov já sofreu um pouquinho, né, de vez em quando, lá na 626 ainda assim, mas não era pra tanto, né? Ele tinha o bagulho de aumentar a velocidade de ataque dele, que foi nerfado de 1.7.5, eu lembro, que eu tinha feito patch note, se não me engano. Mas esse aqui até que é um buff um pouquinho mais considerável. Qual a ideia principal? Um dos grandes, assim, problemas do Moskov, obviamente, que é o Vento da Natureza como item, já que ele é completamente dependente de auto-ataque, é só isso que ele faz e, tipo, nada mais acontece feijoada quando isso acontece com ele. Mas isso é um bom problema para outros Goldlanders assim, normal, né, como outros carries. Eu trato ele como uma condição de hypercarry muito boa, pela velocidade de ataque que ele tem e pela mobilidade que ele acaba ganhando. Né? Ele não tem uma das melhores skills do jogo, né? Realmente a condição dele é simples. Moskov é o quê? Lança. Então, espirro lança é isso aí, tá ligado? Ultimate é boa pra ter um secundário, né? Ele tinha virado um secundário suporte, entre aspas, né? Que reduz a velocidade de movimento na ultimate dele, que eu lembre. Então, a ult dele acabou virando muito mais como, né, pra, de repente, assim, buscar alguém fora de posição, ou então contribuir de repente com alguém que tá fugindo, ele causar uma lentidão muito boa nele pra alguém do time pegar. Mas o bom foco dele realmente é, tipo, a mobilidade que ele tem em simplesmente ficar pulando parede pra lá e pra cá, e a lança dele da segunda skill, que se ele conseguir acertar numa parede, o alvo fica stunado, ele consegue, tipo, fuzilar ele com mais tranquilidade. Agora que ele tem, entre aspas, né, alcances maiores dentre suas habilidades, isso talvez venha aí para outros olhos para cima dele. Mas ainda assim eu não acho que seja uma das melhores opções, não. Para mim, a grande importância do Moskov é que eu trato ele sim como condição de hypercarry, mas aquilo nesse jogo. Tudo tá acontecendo muito rápido, então é meio difícil ver esses hypercarries realmente brilhando dentro do jogo. Exemplos como o Cloud ainda funcionam porque, tipo, ele consegue acelerar esse late game dele pela questão dos stacks que ele faz aí junto à sua segunda habilidade do Cloud. Mas enfim, vamos ver se realmente isso tudo interfere quando a gente lê sobre itemizações e a gente volta a qualquer coisa para falar sobre eles. E Sun Shin, mais uma vez. Vamos ver. Estamos fazendo os seguintes ajustes no Sun Shin para aumentar o seu limite de habilidade e desempenho no início do jogo. Ok, vamos ver o que vai. Tiraram 5 do atributo físico dele. Ok, não seja pra tanto. Lembrando, né, ele consegue causar dano com uma habilidade, e aí se ele chega perto do alvo ele consegue resetar, então, tipo, isso já faz com que ele acelere bastante à medida do jogo que ele faz a selva.
Ajuste na passiva, dano do primeiro ataque básico aprimorado, que nem eu tinha falado, né, no caso, de 60 até 100% no scale, vai de 70 para 100. Esses 5 que eles tiraram, eles acabaram aumentando em 10%, então já, tipo, já é algo bom. Então já é algo bem positivo, já é mais do que os 5 pontos que eles tiraram, então só foi um ajuste mesmo pra não deixar ele tão, assim, entre aspas, snowball, mas ainda assim são 5 pontos só, né? Tipo, do nada, só meteram uma dessa. Vamos ver. Dano do segundo ataque básico aprimorado de 60 para 75 foi para 55, 70. Eles tiraram 5 pontos do segundo auto-ataque, mas ainda assim o primeiro já tá dando bastante dano, então não relevo tanto. Por mais um nerf de early game, mas é aquilo, né? Não pode deixar ele tão focado no early game assim, senão acaba perdendo um pouquinho mais dos efeitos. E ele tem um novo efeito. O primeiro ataque básico aprimorado agora concede velocidade e movimento adicional ao acertar. Isso é bom, né? E Sun Shin acaba pecando um pouco na questão de mobilidade, porque uma das habilidades dele, não sei se vocês sabem, né? De mobilidade dele é uma skill de dano. Então, tipo, ele tem que pensar se ele usa uma das principais skills dele de mobilidade e também de dano pra fugir sobre um alvo, ou então pra simplesmente causar um dano e perseguir ele. E agora, com essa velocidade de movimento que ele ganha, isso torna ele um pouquinho mais diferente sobre como ele se relaciona dentro do jogo. Isso é bom, eu vejo isso como forma positiva, mas ainda assim não sei se é algo que vai voltar. Como eu disse, talvez nessa itemização a gente veja mais algo bonitinho sobre pra ele, no caso, que aí sim ele possa voltar a fazer a selva como antes. Eu ainda queria ver muito ele mais em lanes, tipo, de repente um Isunshin no mid, né? Não vejo algo como ruim, ele trabalharia como um secundário suporte, né? A ultimate dele para realmente dar haras no pessoal e mostrar um pouco mais da visibilidade adversária, ele funciona bem como isso, né? Assim como na época que existia muito da Selena, do Popô e Culpa, naturalmente, como o roaming, ele assim na mid poderia trabalhar muito bem isso e quando ele conseguiria ser um carry muito bom na rota do meio, né? Mas vamos lá. Vejo isso aqui como forma até que positiva, mas não vejo isso como algo de repente competitivo. Vejo isso mais como realmente solo kill, né? A ranqueada de vocês. Clintão da massa. Ajuste na passiva, dano base 150. Cara, quebraram as pernas dele, hein? Logo de cara tiraram 50 pontos. Isso aqui é muita coisa, rapaziada. Não tem por que isso aqui, tá? Ah, agora entendi porque tem que ter, né? Calma lá, rapaziada. Calma lá, calma lá. Eu já achava grande o bagulho do alcance dele, mas tudo bem, vamos lá. A ultimate do cliente será usada principalmente para adicionar sua passiva, então ampliamos a sua caixa de acerto do projétil para facilitar o pouso. O que é? Ele é um avião agora, irmão? Ao mesmo tempo, entendemos que seu alcance de bombardeio para funcionar melhor a sua passiva. Estendemos o caso, ok. Nerfar a passiva porque eles aumentaram o alcance da terceira habilidade, né, no caso, e ainda assim, né, tipo, o raio. Ah, eles aumentaram também o. Nossa, eles aumentaram pra um raio. Tá bom, um de raio é bastante coisa, vai ficar mais grosso o alcance dele do projétil. Ainda assim. Então vai facilitar melhor ainda pra ele pegar. Lembrando que o raio é multiplicado, né? Então, tipo, enfim. Tá bem grandinho isso aqui, tá? Alcance de 5.5 para 7 é muita coisa. Eu já achava bem grande na realidade, mas ainda assim eu acho que isso aqui fica maior do que a passiva, se eu não me engano. Acho que esse tiro da terceira habilidade aqui é maior do que a passiva. Agora o pessoal vai ter um pouquinho mais. Acho que o pessoal logo de começo vai estranhar esse novo Clint. Mas realmente a coisa mais forte do Clint era simplesmente o combo dele que ele ficava fazendo junto à sua passiva, né? Que era tipo. Haraz, né? Primeira habilidade dá um auto-ataque da passiva, segunda habilidade dá auto-ataque da passiva, ou então era tipo. Flash pra frente, da segunda. Flash pra. Tipo, uma ult, flash pra frente, auto-ataque, segunda habilidade, auto-ataque, primeira habilidade, auto-ataque, ultimate auto-ataque, e assim ia, tá ligado? Tudo pra cancelar a animação e ele que eu falo que é realmente um spellcaster, né? Que simplesmente lança as habilidades e conjunto de ataque básico e passiva pra ele conseguir causar o máximo de dano possível mais rápido nos adversários. Tirando esses 50 pontos, ele perde muito dano no seu combo, tá? O que a gente vê aí, de repente, só usando 3 habilidades, ele já perdeu 150 de dano tentando aí causar dano na passiva. A gente tem que ver se o scale dele ainda continua sendo o mesmo, né? Eu acho que não alterou, então ainda assim ele pode tentar se manter. Mas eu acho que pra early game ele talvez não tenha sido. Ele possa ser mais punido no early game do que ele realmente puniu os outros. Eu vejo isso aqui como um nerf nele. Zask. Zask deve se beneficiar muito com o novo equipamento. Como um mago que depende de unidades convocadas e seus ataques básicos, estamos ajustando em outras áreas para equilibrar. Legal, gosto de Zack, recentemente eu adquiri ele na realidade, já tinha interesse nele desde algumas rixas que eu jogava e
entre outras gameplays. Inclusive, já mandei o Frost jogar em live várias vezes, fico tirando o maior sarro dele que eu falo que eu quero ver o Frost jogar de Zask na MPL, ele disse que tem algumas comps que funcionam. Vamos ver se de repente com essa itemização nova ele até volte um pouquinho melhor pro competitivo, a gente vai ler agora. Vamos lá. Ajustes na passiva. Corrigindo um problema em que a fonte de pesadelo não podia ativar efeitos de ataque. Tá, isso é bom. Ajuste na passiva, né? Por mais que seja isso aqui acaba sendo buff porque foi corrigido. Então, uma boa aí pra quem joga de Zesk. Ajuste na primeira habilidade. Vamos lá. O raio da morte da fonte do pesadelo agora conta com um ataque básico e ganha 15% do efeito de ataque por acerto. A fonte do pesadelo aprimorada ganha 30% desse efeito de ataque por golpe. Seu tempo de recarga foi de 11 para 8 segundos, de 13 para 10. Nossa, isso aqui, meu amigo. E o efeito de lentidão máximo do raio da morte de 75 foi para 60%. Reduzimos ligeiramente a velocidade de ataque. Tá. O que eles estão fazendo? Como antigamente o Zask já não era muito bom em questão de auto-ataque, como eles estão dando agora novas itemizações e ajustes para que ele simplesmente seja um carry mais, né, focado em zoneamento e auto-ataque no jogo, eles vão tirar um pouco dos efeitos que ele já tem dentro do jogo sobre aí essa questão dessas maquininhas, etc. Lembra que na 626 ele tinha feito uma na segunda habilidade, se não me engano? Não, era na terceira, né? A terceira habilidade, no caso, que diminuíram o tempo de lançamento, né, do que era 5 clones em uma linha, virou 6 clones em 2 linhas, entendeu? Então, tipo, isso aqui já foi aumentando, né, a subsequência dele e tal, e agora eles estão reduzindo um pouco mais da lentidão, porque era muita lentidão, cara, 75% é muita coisa, tá? De lentidão que ele dava na passiva dele pra dar, tipo, tu tomava um slow muito forte, não conseguia sair muitas vezes e morria por causa disso. Por mais que seja, obviamente, o efeito, né, se ele coloca uma maquininha quando ele morre, mas ainda assim, né, é muito punitivo você querer ser aí um lutador ou relacionado, né, tipo, que acabou morrendo pra ele sem querer, ele deixou uma maquininha lá pra te quebrar uma porrada. Isso é bom. Mas, ainda assim, tira um pouquinho da ideia de zoneamento dele, esses segundos aqui, tem que ver se a nova itemização dele tem tempo de recarga, obviamente, mas ele ainda continua sendo muito forte e agora não vai ser mais aquela ideia de Zask que fica sempre dentro da torre e fica lá até o efeito acabar, saca? Agora ele pode ser aquele cara que simplesmente invoca a torreta, a maligna dele, né? No caso, a sua ultimate, né? A chegada do dominador. E aí ele acaba saindo dessa torre e ele administra essa torre junto com ele enquanto ele dá ataque nos adversários. Ou seja, já é algo muito forte para esse jogo. Então, coisas muito positivas. Espero ver aí também essa itemização. Para mim, até agora, é um buffer bom. Vamos lá. Estou bem esperançoso, na realidade. Obviamente que se os itens forem ruins, eu vou falar que isso aqui, coitado, já tomou 2 nerfs seguidos. Silvana. Mais uma vez, a ideia da galerinha que simplesmente dá auto-ataque, né? Silvana, da mesma forma, assim como o Clint... O Clint não, desculpa. Assim como o Nathan, também funciona quando os seus ataques funcionam... quando ela acaba causando os seus ataques em cima do alvo, ela acaba ganhando um efeito, entre aspas, em que ela acaba dando dano mágico, né? Normal, intimidação mágica, não tem como você dar dano físico se você acabar fazendo ela. Estamos tornando a ultimate da Silvana mais fácil de atingir em elos altos e reduzindo sua frequência para balancear. Ok. Também estamos mudando o tipo de dano da sua segunda habilidade para corresponder ao novo equipamento. Legal, legal, vamos ler. Agora conta como um ataque básico e ganha 45% dos efeitos de ataque sua segunda habilidade. Tá. A segunda habilidade dela, no caso que ela fica girando o bastão, né? Isso aqui ganhando... Ah, mas ainda tem o dano básico. Agora conta como um ataque. Tá. Além do dano base que ela já tem, né, de scale aqui, ó, 250, mais 150 por dano mágico total, cada giro caso sei lá o que, lá, isso aqui também vai contar com um adicional de auto-ataque. Então, todo esse dano que ela causa ainda vai ter mais 45% de efeito de auto-ataque. Que seria aí, no caso, quando ela faz uma itemização tipo... a varinha brilhante? Era brilhante, no caso? Acho que é a vara brilhante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Preparação, equipamento, mágico. Sempre esqueço. Não, isso, varinha brilhante. Eu sempre falo varinha explosiva, mas na real é varinha brilhante. Dessa vez é a primeira vez que eu acerto. Parabéns, Henrique. Você é ótimo nisso. Então, coisas como varinha brilhante, que são aplicam efeitos de contato, assim, já que já acontecia antes na habilidade, vai ter aí 45% do dano sobre esses efeitos da mesma forma. Então, talvez, eu não sei se isso deva dobrar. Tem que ver se ainda os ticks de dano que ela causa são somados com o auto-ataque mais o dano base, ou então se são coisas separadas e só posso aplicar mais coisas. Eu acredito que seja junto, mas como agora conta como um ataque básico, esse tipo de itemização aí também ajuda bastante sobre, de repente, a ideia de, se tiver uma itemização futura que possa fazer crítico para AP, né, já saibam que ela aí vai estar como linha de frente para esses efeitos com certeza.
Ajuste na terceira habilidade. Velocidade de lançamento de 11.5 foi para 15. A velocidade de lançamento. E o tempo de recarga de 46,38 foi para 52,44. Ok. Eles aumentaram para deixar de ser um pouco mais previsível a habilidade dela. Ela acaba sendo muito chata perante isso. Ela não consegue ter muitos confrontos em que o pessoal tem muita mobilidade contra ela, porque ela demora muito para cair no chão com essa ult dela. Né? Tem um efeito, tem a canalização e etc. Até ela pular e cair no cara, o cara só deu tipo 2 passos para trás e tá tudo bem. Sabe? Depois deu risada na cara dela. Mas agora, com esse aumento de tempo de recarga, obviamente que isso faz ela pensar 2 vezes antes de simplesmente jogar a habilidade por qualquer coisa, mas também agora ela sabe que o tempo de ofensiva, tipo, o tempo ofensivo dela acabou, né, encurtando, por assim dizer, e aí ela tem mais possibilidades de realmente conseguir um abate dentro do jogo. E aquilo, né? Obviamente que os grandes problemas de Sylvana é simplesmente ter o Purificar do lado dela, porque não adianta nada. A partir do momento em que essa ultimate dela for como uma supressão, pelo menos a corrente dela for como uma supressão, ela consegue ser mais tranquila nesse jogo. Porque de resto, não tem nada, saca? Por mais que aumente muitos efeitos e ela dê muito dano, mas de resto, tipo, eu não vejo. Coitada. Vamos ver a itemização pra ver se isso realmente muda alguma coisa. Xavier, meu amigo, depois que deram tanta porrada no Xavier, eu chamei ele de Julian praticamente, né? Porque, nossa, diminuíram tanta coisa pra buff, sei lá o que, o pessoal parou de jogar, mas ainda falei que ele continua sendo muito bom, mas a galera largou de mão, vamos ver o que acontece aqui. Xavier tem menos durabilidade do que os outros magos, ok, especialmente quando está na rota e precisa se preparar para apoiar adequadamente seus companheiros de equipe. Justo. Estamos mudando sua passiva, inclusive aumentando seu dano mínimo. Já tô suspeito já sobre isso aqui. Para deixá-lo escalar mais rapidamente, enquanto reduzimos seu dano em acúmulos máximos. Ok, vamos lá, vamos lá. Ajuste na passiva. O dano de habilidade não escala mais com o nível de sua passiva. Ok. Aumentado para 110% dano máximo, foi reduzido para 90%. Entendo. Renovado o efeito nível 1. Todos os acertos de habilidades subsequentes aumentarão sua velocidade de movimento em 50%, decaindo em 1.2 segundos. Tá, tipo assim, eles tiraram entre aspas 20% de dano, né, porcentagem de dano pra ele, pra aumentar um efeito de velocidade de movimento em 50%. Um dos grandes problemas do Xavier, em que eu sempre falei, desde que ele lançou, eu falei que ele era, que o pessoal, eu lembro que tiravam um sarro na minha cara falando que ele era medíocre, né, a galera da produção, né, que eu falava que ele era muito forte, mas o único problema dele era a segunda dele, no caso. Mas assim, ele ainda continua sendo um cara muito forte. Eu vejo ele como realmente uma condição muito boa sobre zoneamento. Se ele tiver espaço, ele consegue lá usar o cristal dele, como é que é o nome da primeira habilidade? Extensão infinita, no caso, pra ficar dando haraz no pessoal, estacando a passiva e depois só na luz do amanhecer e casca o bico lá. Casca o bico no pessoal e só tira sarro. Um dos grandes problemas dele era a questão da mobilidade. Que muitas vezes você ficava tipo assim, pô, preciso kaitar esse alvo. Será que eu causo dano nele usando a minha segunda pra ele tomar slow? Ou então eu tipo prender ele, ou então eu uso em mim pra ganhar move speed e depois eu vejo o que eu faço contra ele, entende? Era a única habilidade que ele tinha de realmente era um portal, no caso, né? Continua sendo, né, o campo místico dele, pra ele ganhar move speed. E agora, finalmente, ele não tá pra tanto assim. A passiva dele acabou diminuindo um pouco, mas aumentou ainda assim a ideia sobre ele conseguir continuar, né, tendo essa mobilidade sobre seus adversários. Né? Geralmente o grande feitiço que ele usava desde da ideia da MPL2, na realidade, era o avançar. Então ele sempre tinha decair essa questão da mobilidade dele. Ele sempre ficava muito pé atrás sobre isso. Raramente era utilizado o flash, né? Só em algumas ocasiões, tipo quando tinha Grok do outro lado, quando tinha alguém que realmente simplesmente olhava pra tua cara e falava assim, irmão, vou voltar em você. E ele falava, pô, irmão, não faz isso não, vim de avançar. Ele falou, irmão, tem que ganhar esse jogo. E assim ia. Mas, agora a gente vai ver que ele talvez tenha aí uma idade melhor. Eu acho que isso aqui já, tipo, já é um grande buff pra ele. Esses 20% não é nada comparado ao que, tipo, ter mobilidade pra ele e um tempo a mais pra ele conseguir se reposicionar e, tipo, bater nos alvos. Vamos lá. Primeira habilidade, mas não é só de ajustes, né, que vive o boneco, coitado. 3 ajustes em cada uma das habilidades. Lembrando, ele tomou na passiva 20% a menos de scale, então vamos lá. Ajuste na primeira habilidade, dano 315 e 540, mais 130% dano mágico, é para 350, bom, muito bom, ok. 35 a mais de ponto base, isso é bom, aumentou também na 4, 5, 6, 7, ainda aumentou melhor ainda no late game, o scale dele ficou melhor. E de 130% foi para 150%. Cara!
eles vão fazer o Xavier voltar. E é nem por itemização. Ele não dá auto-ataque. Ok. Da segunda habilidade, 110 para 210, mais 55% do poder mágico. Foi para 125, 250. Tá, não mudou tanto. Né, se fora o scale para late game que eles tinham prometido. E deram mais 5% no caso sobre o scale. Já o do segundo ataque, né? Quem lembra, quem sabe, quem já jogou de Xavier sabe que a segunda habilidade dele é como se fosse uma porta. Né, e se ele jogar a primeira habilidade, o Ultimate, a porta acaba indo embora e cria uma área, uma esfera de zoneamento que dá mais dano, mais um dano no adversário, deixa ele em snare, né, fica parado sem poder dar algum tipo de habilidade ou auto-ataque, tipo, né, parado mesmo, e ainda assim ele consegue conceder velocidade de movimento. Fora isso foi, no caso do segundo ataque, 220, 420 mais 108% para 300, 600, 120%. Meu amigo, eles escalaram muito Xavier, pô. Vai ter hotfix nele. Tô falando pra vocês. Por mais que eles tenham nerfado a passiva, isso aqui é muita coisa, pô. É muito ponto. É muito ponto. Não dá pra ver isso aqui. E lembrando, né? Quem gosta muito de usar Xavier, menino Seigen, tá? Seigen jogou bastante de Xavier no Latam, ainda assim. Não aproveitou tanto. Eu, pelo menos, não vi ele aproveitar tanto na MPL2, mas eu vi ele usar bastante. E surpreender um pouquinho legal sobre a Liga Latam. Mas vamos lá. Não é só disso que vive. Falando late game, quem gosta de late game também é S11 e Malvinas, tá? O pessoal lá de fora do Latam, eles gostam muito de Sicilian, Xavier por causa disso. Então ele vai voltar e provavelmente vai ser pique na mão deles. Vamos ver. Terceira habilidade. É isso aqui é o que me dá medo. Já tô com medo de ver. 650, 1050 foi pra 150, mais 150% de dano de poder mágico. Foi pra 750, 1150 e 175 do poder mágico. Meu Deus do céu. O que tiraram de 20% da passiva desse cara, deram em 70% a mais em cada um dos. Tipo, misturado nos scales dele, da primeira, da segunda e da terceira passiva. Ou da habilidade, tá? Saca? Cara, eles aumentaram, ó. Vamos lá. 130 para 150. 3. Mais 20 pontos aqui. De 55 foi para 60. Pô, aumentaram 5. Ok. Mas deram 108 para 120. Aí deram 12 pontos aqui. E daqui 150 para 175, pô, irmão. O que tiraram de 20 daqui, 20 pontos, de 110 para 90, deram em, tipo, só dobraram o valor, triplicaram o valor, pô. Esse cara tá maluco, não tá maluca, pô. Isso aqui não devia rodar, não. Isso aqui não era pra ser assim. Não tanto. Tudo bem que eles querem algo late game, mas eles estão bufando o late game e o early game, mais o scale, entendeu? Eles podiam manter essa ideia, entre aspas, né? Ou pelo menos deixar, tipo, poucos pontos, não precisa aumentar, tipo, 20 pontos, mais o scale, entendeu? Cara, é muita coisa. Enfim. Xavier voltou, aproveita. Aproveita, vai ser que nem o outro lá que eu falei lá. Qual era o outro que eu tinha falado mesmo? Eu lembro que eu tinha falado alguma coisa, acho que no 26. Eu falei do Kaja. Eu falei, gente, aproveita do Kaja que depois ele vai tomar um nerf. Dito e feito. Depois de tudo que tinha acontecido aqui e tal, tomou um nerfzão. Então, o que eu tô falando pra vocês é simples. Aproveitem esse maravilhoso aqui, tá? Cadê? Aproveitem o Xavier enquanto pode, que eles vão fazer alguma coisa no hotfix durante o Mundial, certeza. Glue. Pra quem não sabe, o Glue não é popular no nosso Brasil. Não tanto. O Glue era muito popular lá fora, acho que em questão da Indonésia, até mesmo da Malásia. Era um dos dois que ele ainda tinha mais participação. Só que eu ainda achava que ele ainda tinha alguns problemas, né? Realmente, a ideia dele ser uma linha de frente muito poderosa, com alta regeneração, fazia com que o early game acabasse sendo muito fraco dele e ele não tinha uma questão de clear wave. Por mais que bufassem os itens da essência fervente, o capacete amaldiçoado e tal, ele ainda assim não vingava tanto. Né? Fora a questão da, entre aspas, mobilidade dele. Mas ele ainda assim continuava sendo um cara muito forte. Eu gosto muito da ideia dele conseguir, né, se multiplicar na ultimate dele, né, consumir aí marcas sobre o alvo e conseguir reposicionar os adversários. Mas ele acabou não vingando aqui no Brasil. Mas lá fora o pessoal tem tendência, então talvez vocês vejam. Dependendo disso aqui, eu posso falar pra vocês se ele tem mais força ainda mais competitivo. Mas vamos lá. Queremos otimizar a jogabilidade de Glue, não estamos mudando o dano de Glue em sua... Então, calma. Então estamos mudando o dano de Glue na sua primeira habilidade, ok. Ajustes na primeira habilidade. Reduzimos ligeiramente o alcance do lançamento e aumentamos a área de ativação de Glue. Tá bom. Dano da batida 260 a 360 foi para 200 300. E o dano explosivo de 250 a 300, mais 80% do seu poder mágico total, foi para 200 300. Né? Tiraram bastante dano dessa primeira habilidade, porém 8% do seu HP máximo.
Glue, naturalmente, não é uma esmeralda, que faz pelo menos uma ou duas itemizações ali pra realmente, né, tipo, ser um off-tank, por assim dizer, né? Duas itemizações de dano e depois de resto. Ele é literalmente o cara que vai fazer vida e vai fazer frontline. Então não tinha por que ele ter esses 80% de dano mágico. Compreendi muito bem isso aqui. Agora que ele escala com 8% da sua vida, lembrando que ele faz aí, pode ser um cara que faz simplesmente, se ele quiser, aquela itemização de bruiser e se diverte no jogo, ele vai fazer mais a ideia de tanque, então eu apoio muito. Vamos lá. Uou! Mais uma coisa bem interessante. Novo efeito restaura 3% do HP máximo ao detonar um Gu. O Gu, no caso, né, funciona como sua passiva, né? No caso, os inimigos atingidos pela habilidade de Gu, né, tem o alcance grudento e a primeira habilidade dele que deixa ali uma bolinha, né? Tipo, pra quem não sabe, vou até fazer uma breve análise aqui sobre o Glu em si, porque eu gosto. Ô, Savori, muito obrigado, meu querido. Beijão, viu? Fica com Deus. Ah, cadeira tanque. Sou louco. E daqui, ó, o Gluzinho. Inclusive tá até no Membro Estrela. Gosto muito dele. Lembro que tinham mudado, né, a splash art da primeira vez aí e tal. Gosto da skinzinha dele também, muito legal. Ele verdinho, a moeba, vambora. Pra quem não sabe, o Gol é isso aqui, ó. Vai, filhão, carrega pra mim, carrega que eu não tenho paciência. Ele praticamente lançava essa primeira habilidade. Tá vendo que ficava esse tempo aqui, ó? Isso aqui é um guzinho. Depois ele explode, dá snipe no cara e tudo mais. Esse guzinho é simplesmente só. Tipo, só esse guzinho existe. Não tem outra coisa, entende? Tipo, só essa primeira habilidade joga esse guzinho perto dele. Deixa eu ver se ele vai dar a segunda. Primeira e segunda, ó, tá vendo? Se ele usar a segunda, ele vai até o alvo e estoura o guzinho mais rápido. Só isso. Ele não tem outra coisa. Então, essa questão de alcance dele, regeneração, até que é muito boa. A ultimate dele, ó, como eu falei, se divide, dá um monte de marca no cara, tal. Se bater no cara, bate no inimigo. Eu achava isso aqui é uma mecânica muito boa. Eu gostei muito da mecânica disso aqui. Mas o pessoal não vingou no Brasil. Mas como eu disse, vamos lá. Agora ele tem um sustain. Esse sustain, por mais que seja pouco, porque, lembrando, é uma habilidade com um custo. Tipo, um custo baixo ainda assim, mas um tempo de recarga bem alto. Tá bom? Vocês podem ver aqui 10 segundos. Então a cada 10 segundos ele vai ter 3% da vida máxima dele. Se ele quiser, né, trocar dano com alvo, ou então até mesmo se ele tiver paciência de chegar até a gosminha dele, né, no caso, porque é uma coisa complicada, às vezes só de pouco, só de rarasa, não é isso que ele vive, e acaba apanhando bastante. Mas vocês entenderam, vamos lá. Cadê? Vamos voltar ao Glu. Então, vamos lá. Tiraram muito do dano dele, mas lembrando que ele vai escalar com a porcentagem de vida dele. Então isso aqui é tipo assim. Ele perde um pouquinho do dano base, perde bastante na realidade do Mandala, ele perdeu 120 da soma dos 260 aqui, né, por assim dizer. Fora a ideia principal dos 30, dos 50 na realidade que ele perdeu de early game, mas aumentaram em 8% do HP máximo. Depois a gente pode fazer uma conta na realidade para saber se realmente esses 8% aqui vai, tipo, fazer uma mudança muito grande nele. Ajuste na habilidade 2. Pra quem não sabe, a habilidade 2, como eu mostrei, é uma habilidade da Snare, né? Um controle de grupo muito forte, dá aí pra ele mobilidade se tiver um Gu, lembrando que o nome dele é Glu, então se tiver um Guzinho ali, né? O Gu, no caso, pra ele conseguir simplesmente ter a mobilidade de chegar perto do alvo e ter, no caso, estourar a sua primeira habilidade. Reduzimos ligeiramente o alcance do lançamento e o tempo de animação antes do ataque. Lembrando que agora o dano vai de 250 a 300 para 100, 120, 100, 200. Tá, eles vão querer deixar simplesmente o Glue sendo só uma massa de dano, tipo, uma massa pra. Como é que é? Escudo de carne, que nem a gente fala. Totalmente linha de frente, sem pensar em fazer nenhum outro tipo de itemização, só tanque, pra simplesmente incomodar o pessoal, porque é só isso que ele faz. É incomodar e, tipo, rotacionar com o pessoal. Né? Conseguir uma ultimate boa, marcar um alvo e simplesmente jogar ele pra lá e pra cá. Tá. Ajustes na terceira habilidade, no caso, efeito removido. Não reduz mais o tempo de recarga da primeira e segunda habilidade após se grudar, ok. E a regeneração de HP no estado de espalha-espalha vira de 3,5%, vai para 1,5%, 2,5%. Isso aqui é um grande nerf nele, cara. O que eles estão pensando em fazer com o Gluzinho? Tipo assim, porque por mais que eles tenham feito algo bom na primeira habilidade, eles acabaram nerfando muito isso aqui. E por mais que seja algo bem roubado, pra quem não sabe, a ultimate do Glue, além dele conseguir se regenerar enquanto ele tá no espalha-espalha, além dos nomes serem maravilhosos, né? Tipo, gruda-gruda passiva, bate-bate, passa-passa e o espalha-espalha, a ultimate dele é muito forte, pelo simples fator dele conseguir grudar em cima do alvo, que como vocês viram no vídeo, além dele regenerar enquanto estiver naquela forma multiplicada, quando ele gruda em cima do alvo, ele acaba tendo alguns efeitos muito mais fortes, né?
de tipo assim, conseguir reposicionar um adversário com suas habilidades, o que ele não vai conseguir agora tão rápido, já que não vai restituir o tempo. Mas, quando um inimigo batia no glue, ele pegava parte desse dano a multiplicar, tipo assim, uma porcentagem desse dano, e jogava no alvo que ele estava grudado. Então, boa parte do plano é simplesmente o glue chegar num carry adversário, conseguir os stacks na marca dele, grudar em cima dele e jogar esse alvo pro time dele, ou então se jogar pro time adversário pra, tipo assim, ele causar dano e incomodar os adversários à sua volta, mas o pessoal que, tipo, fica desesperado querendo bater nele pra, né, tipo, eliminar ele mais rápido, mas acabam matando o carry muito mais rápido. Então vocês que não sabem, ó. Deixa eu ver. 80% do dano que Glue recebe, de fontes que não sejam torres, serão transferidos para o hospedeiro. Então, tipo, 80% do dano que você lançar. Tipo, tu tem 100 de auto-ataque, tu consegue dar 100 de dano no Glue. Tipo, o Glue vai tomar 20 de dano e 80% desse dano vai tomar no teu carry, tá ligado? Então é, tipo, muita coisa. Ou então não o valor completo, na realidade. Né? Tipo, ou ele toma, acho que na realidade, desculpa, ele toma o dano completo e 80% desse dano, tipo, vai pro hospedeiro dele de qualquer forma. Então, tipo, ele é muito forte quanto a isso. O que eu vejo nisso aqui é apenas uma grande mudança mais forte para ele passar mais tempo sobre a questão da ultimate dele, já que não vai ter mais a redução do tempo de recarga, né, no caso, a restituição dele, no caso. Então ele vai passar mais tempo, se entre aspas, se regenerando e causando dano e estacando em vários inimigos ao mesmo tempo. E vai sempre ficar naquele zoneamento de jogar a primeira habilidade e sair correndo para conseguir estourar ela mais rápido e conseguir uma parte a mais da sua vida. Isso é bom porque, tipo assim, por mais que eles tenham nerfado esse 3 e 3.5 para 1.2, 2.5, vocês precisam lembrar que ele existia essa primeira habilidade aqui da 3%. Então, tipo assim, ele vai tomar, tipo, é só ele dar um tapa no chão, ele vai tomar já 3% da vida. Já é muito forte. Isso aqui já é desde o early game. Enquanto isso aqui ele precisa do level 4, e ainda assim ele pode aí causar mais dano, entre aspas, né? Tipo, regenerar muito mais dependendo da questão. Lembrando que a regeneração de HP era por segundo, então, né, por mais que isso aqui fosse muito mais forte, agora pelo menos ele vai ter uma ideia melhor sobre outras fontes de regeneração mais brutas, né? Por assim dizer. Vejo que talvez ainda teria que ver mais sobre itemização, mas como a gente vê que não estamos mais naquela ideia do tanque, né? Do meta-tanque, ele ainda assim eu acho que pode ser uma conversão muito boa. Eu vou ficar de olho pra ver se o pessoal lá de fora vai pegar de novo. Minotauro. Nós queremos que o Minotauro use sua ultimate mais seguido? Como assim ultimate mais seguido? Mais seguido, então aumentamos sua fúria novamente. Tipo, não entendi esse mais seguido. Eu acho que é mais vezes seguidas. Acho que é essa a ideia. Acho que o Minotauro usa ultimate mais vezes, né? Mas vamos lá. Fúria da passiva. Fúria obtida ao causar dano a heróis foi ligeiramente aumentada, ok. Corrigido o problema em que o efeito de lentidão desaparecia da primeira habilidade, ok. E o terceiro ano, o ganho de fúria de 3 foi para 4 vezes, ok. Um dos grandes problemas atuais do Minotauro, por mais que, tipo assim, pra quem jogou com ele, quem era main ele, até o patch note do 6.26 aqui, né, lembra que ele tomou uma divergência? Qual foi o caso? Quando a 6.26 entrou, simplesmente isso aqui virou meta, tá? Isso aqui era maravilhoso. Minotauro hoje em dia, tu pode pegar ele pra fazer qualquer coisa. Tu faz ele na XP e dá bom. Tu faz ele pra rotação e dá bom. Tu faz ele na selva e dá bom. Entende? Se tu quiser colocar ele no mid brincando, ele faz também dá bom, porque a rotação dele é forte e boa. Ele tem sustain, ele consegue tirar dano do adversário, ele consegue dar lentidão no adversário, dar attack speed pros seus aliados. E ainda assim ele tem a questão da ultimate que ainda consegue, tipo, né, tipo, dá um dano em área muito forte. Não é mais, tipo, parado na ultimate dele, nada para além de supressão. E a coisa principal e a coisa mais legal é o fator dele ficar gigante e os efeitos das habilidades dele, tipo, dobrarem em questão de alcance o efeito. O que é muito bom. Só que o único problema dele é que, tipo assim, de early game era de boa. Porque, querendo ou não, tu já consegue estacar a fúria dele logo de começo. Logo no level 1 tu consegue estacar a fúria. Então quando tu, tipo, pegar o level 4, tu já vai poder ultar direto, do que ter que estacar uma fúria desde o level 4. Isso é muito bom dele. Só que o grande problema é que chegavam umas ideias tipo mid, late game, que quando tu morria, tu perdia a tua fúria, só que você não conseguia estacá-la tão rápido. Então aquela que tu, tipo, morreu, reviveu e já vai pra luta, tu não conseguiu ultar nesse meio tempo. Né? Tu conseguia pegar essa ult, não conseguia regenerar, carregar. E a ultimate dele, né? A segunda parte da ultimate dele, que você segura a ultimate pra carregar mais fúria, isso aí era ridículo dele. Porque quem não lembrava, antes era 5 vezes, né? E foi pra 3. E essas 3 aqui não são, tipo, nada, saca? Isso aqui não é nada pra ele. Juro pra você, isso aqui não, tipo, não carregava absolutamente nada. Tipo, era só o bagulho assim pra tu usar porque tu não tinha nada pra fazer. Tu usava quando tava pensando.
Agora com 4 vezes, talvez, né, tipo, não são 5, mas são 4, então ajuda mais, né, eu vejo isso como forma positiva. É um grande buff a mais pra ele, lembrando que ele tá cheio de buffs na realidade, né, vindo aí, mas, como eu disse pra vocês, eu ainda não vi ele sendo utilizado de outras formas. Por mais que o Metatank tenha acabado, eu vejo ele como uma situação de bruiser muito forte, o pessoal não tá tendo noção sobre ele. Gente, joguem, é muito divertido, eu aprovo, tá? Como um main Florin jogando de Minotauro, né? É o meu signo, então vamos lá. One, o que eu tenho a falar sobre One? Cara, One é muito forte, independente, mas tipo, nunca passa, sempre tá sendo banida e... Vamos ver se deixam pro Gusta jogar no M4, né? Amém. Seja louvado. Estamos ajustando a primeira habilidade de One para tornar mais fácil que seus inimigos, especialmente atiradores, a combatam na batalha. Enquanto isso, estamos fazendo pequenos ajustes e otimização em batalhas através da diminuição de ganho de efeitos de ataque para equilibrar os efeitos de ataque obtidos de equipamento. Ok. É, vamos lá. Ajuste na primeira habilidade. Tempo de recarga de 10,8 para 12,9. Ok, isso tipo, tira um pouquinho mais da ideia do early game dela, para não ser tão ofensiva. Efeito de múltiplos acertos, de atordoamento de 0.5 foi para uma imobilização de 0.5. Ok. Cara, um dos grandes problemas da One quando você enfrenta ela em uma matchup, tipo assim, em que você já tem desvantagem, é quando ela consegue acertar o alvo entre suas costas e ainda assim, continuando na sua primeira habilidade, até o segundo, terceiro, né, disparo que ela causa das suas costas, isso te dá uma lentidão não, né, um stun. Esse stun era, tipo, o suficiente dela conseguir, tipo, stunar, sem stunar, tipo assim, pegar as outras marcas dela sem punição alguma, sobre isso, nas suas fraquezas, no caso, a sua volta, sem tomar uma punição sobre isso. Então era tipo assim, no meio de uma conjuração tu não conseguia gastar um flash de repente, ou no meio de uma ideia tu não conseguia ativar um inspirar para conseguir trocar com ela melhor, ou então, né, continuar lançando uma habilidade na mesma forma, tipo o Clint na realidade, né, tipo, o Clint, ela deu a primeira e o Clint deu a primeira também, só que aí o Clint tomava um stun e a primeira dele só cancelava e, tipo, perdia boa parte do dano que ele fazia na troca, entende? Basicamente essa é a ideia que eu tô tentando mostrar pra vocês. Agora, esses problemas contra o One, naturalmente, óbvio que você precisa simplesmente desviar, que não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, mas se não conseguir, habilidades como essa continuarão, então você só vai ficar, tipo, como, tipo, paralisado na mobilidade, mas de resto você ainda vai continuar causando dano nela, então isso é muito bom, é uma troca justa, eu diria. Ajuste na terceira habilidade. Cara, Ultimate, não tem o que falar aqui. É a coisa mais quebrada que eu já vi nesse jogo, ainda mais pra um Gold Lander, né? Porcentagem de efeitos de ataques ganhos com a Ultimate, de 50% foi para 35%. Uou. Ok. Interessante. Alcance máximo da perseguição, 8.5 para 7.5. Entendi. Se um inimigo com todos os pontos vitais atingidos estiver fora do alcance da Ultimate, o One se moverá corretamente em direção ao inimigo e seus efeitos de marca agora serão corretamente ativados se houver um inimigo com todos os pontos vitais atingidos de 7.5 tiver. Tá. Porque a Ultimate é... Qual era o grande problema? Um jogador de One-One. Eu joguei pouco, mas ainda assim eu já senti alguns problemas quando eu vi ela, né, quando eu jogava com ela. A questão da Ultimate dela, quando você... Desde a última mudança que teve, em que agora... foi a 3? É, aqui, ó. Que eu já até tinha feito pra vocês. Aumentaram o tempo de recarga. A ultimate dela, tipo assim, por mais que você estacasse no adversário, você não podia trocar de alvo. Então, tipo assim, exemplo, o teu tanque foi lá, trocar com a One, tomou todos os stacks dela, ela consegue ultar, só que ela, tipo, só mirava a ult de repente num cara mais fraco, num soldado, ou então num carry até mesmo, pra fuzilar ele ou tirar ele da luta, que seria, tipo, a melhor jogada que ela fazia. E se matasse, resetava, era melhor ainda. Agora, a ideia principal é que só quem você, né, tirou todos os stacks, né, conseguiu estacar por completo, você conseguiria ultar essa pessoa em específico. Só que muitas vezes, tipo assim, tu consegue estacar, só que o cara vai lá e morreu. Aí tu fica, pô, tu fica lá com a ultimate brilhando, mas não consegue usar ela. Com a ideia principal também, era tipo assim, o cara conseguia fugir, aí tu ficava apertando ult que nem louco e nada acontecia feijoada. Ou então tu ficava parado farmando e apertando ult e nada acontecia. Agora, pelo menos com essa ideia dela se movimentar até conseguir chegar nesse alcance, é muito bom. Mas, tirar um ponto de alcance dessa habilidade é algo muito que, tipo assim, vocês vão estranhar. De começo vocês vão estranhar, mas lembrando, a Woman sempre vai ser o carry mais forte que eu já vi em toda a minha vida, em todos os anos que eu tenho de MOBA dentro dos jogos. Ela tem muita mobilidade, é um boneco muito forte, tem essa questão de controle de grupo, ela sai de controle de grupo, lembrando que ela vai ter uma competidora, ok?
porque a Hanabi tá vindo muito forte também sobre essa questão de mobilidade e também sobre tirar controle de grupo, né? Ter um cleanse, uma habilidade, que é muito bom. Né, sobre um efeito de escudo, né? Então, nem a questão de reflexo, é mais só sobre saber usar o tempo certo do escudo agora. Então, talvez ela seja um pouquinho alavancada, a Hanabi no caso. Mas, a gente ainda fala da One, a One ainda é forte por conta desses stacks que ela acaba, né, jogando no adversário. Muda alguma coisa na minha perspectiva? Cara, não. Esse nerf aqui não mudou muita coisa, é só, tipo, pra mim isso aqui não se passa muito de nerf, é mais sobre ajuste, né? Sobre early game, sobre outros carries, é muito difícil você combater um 1-1. E essa questão da ultimate aí, sim, que realmente impacta um pouco, mas pra quem simplesmente tá socando tua cara tipo um Paquito, né? Que não vai fugir tão cedo, se ele tá indo pra cima ele não quer fugir de tudo, né? Ele quer te bater. Então isso aqui ainda continua sendo muito forte pra ela de qualquer forma. Ufa, eu falo demais. Preciso me hidratar, velho. Vocês são. Vocês deviam me agradecer de estar aqui. Falta muito ainda? Nossa, meu amigo. Meu amigo, que é isso? Falaram só 7 heróis ali Não, vamos lá. Que bom. Isso aqui é o do M4, né? Esse aqui é o patch do M4, então tinha que ser gigante mesmo. Vamos lá. Ajustes em heróis. Carry. Na atualização atual, a jogabilidade de Carry é muito restrita. Com pouco espaço para erros. Portanto, estamos reduzindo seus tempos de recarga para torná-la mais viável, irmão. Quando você fala pra mim que corta um pouco do tempo de recarga de heróis que literalmente são hyper carries, eu fico assustado. Não sei vocês. Eu fico bem assustado. Vamos lá. Ajuste na segunda habilidade. Tempo de recarga de 5, né, inicialmente level 1, para 3 segundos no level máximo. Foi para 4.5 early game e 2.5. Tá, eles tiraram meio ponto de cada, isso aqui forma um segundo. Lembrando que algumas itemizações da carry, assim como o confronto sem fim, tem tempo de recarga, então diminui um pouco mais esse tempo aqui de 2.5 segundos, tá? Então, lembrando, é muito mais do que vocês acham. Isso aqui. Ajuste na terceira habilidade, no caso Ultimate. O tempo de recarga de 40 segundos foi para 35. Eu vejo isso como algo bom, né? Porque ainda mais o tempo de recarga dela, se não me engano, é todo. É o mesmo tempo, né? Ó, 35.0. É a mesma coisa, não muda nada. Corrigido o problema com a porcentagem de efeitos de ataque incorreta ao lançar múltiplos ataques básicos depois de usar a sua ultimate. Tá. Mais um buff em cima dela. O que acontecia? Muitas vezes, tipo assim, tu tinha um confronto sem fim e tal, e no tempo que é estipulado pelo item, às vezes isso aqui, a sua ultimate não, tipo. O efeito a mais sobre contato não contava no cara. Agora, sim, pelo que eles estão falando, foi corrigido, então já é mais um buff pra ela. Muda alguma coisa sobre o que ela já é agora? Não. Querendo ou não, por mais que existem lutadores dentro do jogo, alguns lutadores ainda assim fazem itemização de bruiser, né? Ou então alguns tanques necessariamente que ainda permanecem, né? Tipo, a ideia do Atlas que ainda assim existe dentro do jogo e tal. Então tudo isso aí serve apenas como munição pra carry ainda continuar dentro do jogo. Tipo assim, mudou realmente alguma coisa muito impactante nela? Não, ela ainda continua sendo forte, todo buff é bem-vindo, então ela só vai se tornar mais ofensiva, então nada acontece feijoada. Pra mim, nhé. Tudo bem, Carry, fica aí quietinho. Popou e Culpa. Eu não sei se isso aqui era pra ser assim, mas eu acho que era uma piada, pra manter uma piada, né? Hunters and wolves are both born to hunt, don't you think? Caçadores e lobos nasceram para, né, caçar. Você não pensa assim? Tipo, você não acha que é isso? Então, tipo, é só uma das falas dele, na realidade. Efeito na passiva. Culpa causa 90% do dano adicional aos monstros da selva. Meu amigo, eles querem fazer o Popô e Culpa na selva, irmão. Tá aqui, ó. Pra causar mais dano adicional, eles já colocaram. Tá, vamos lá. Além da teoria, né, da base toda que existe dentro do Popô e Culpa, em que ele já tem o Culpa já tem atributos, né, sobre o seu dono, né, por assim dizer, já que o Popô é o dono dele, o Culpa praticamente existe muita força dentro dele pela itemização que o Popô faz. E agora, ter essa itemização e você me falar que você vai dar um dano adicional de 90% em Mãos da Selva, é tipo assim, se ele antes já conseguia fazer o Lorde sozinho, agora que ele vai fazer muito mais. Entendeu? Se antes ele já era utilizado pra Haraz, etc., realmente, brigas de Turtle, conseguir fazer esse zoneamento tal e, tipo, conseguir administrar isso, agora ele faz, tipo, com muito mais facilidade. Eu vejo mais uma questão, não vejo ele, tipo, entrando realmente na selva, pode acontecer, tá? Ainda mais pela velocidade que ele vai fazer essa selva, e eu acho que vai vir hotfix nele. Ele não vai ficar aqui por muito tempo não, tá?
Mesma coisa que eu falei pra vocês, ó, abusa. Isso aqui abusa na selva, tá? Ainda mais com as ideias do Ornot de fazer Popô e Culpa com TP e etc e tal, aproveita e pede pra ele fazer o Popô e Culpa na selva. Eu acho que ele pode se divertir, pelo jeito de dar 90% de selva pra ele, né? De dano. Vamos lá. Mia foi abençoada pela deusa da lua com uma nova função em sua passiva. Gosto. Gosto de Mia, tá? Mia é um dos poucos gold laners que eu me divirto jogando. Novo efeito. Ataques ativados pela sombra lunar ganham 30% de efeitos de ataque. Estamos atualizando suas recomendações de equipamento. Cara... Tá. Pra quem não sabe, efeito de ataque é tipo... aquele dano verdadeiro do confronto sem fim. É tipo aquele efeito a mais sobre a caçadora de demônios. Que é aquele dano a mais quando o alvo tem mais vida, né? Que mais? Efeito crítico não conta muito, né? Porque é mais sobre ajuste, mas também talvez funcionaria da mesma forma. Mas enfim, isso aqui é bem interessante. Eu acho isso legal, abre uma nova vertente para ela sobre itemização, assim. Deixa eu ver as bases que eu tenho aqui para ajudar ela no caso. Não, aqui, ó. Preparação, equipamentos, físico. Efeitos como roubo de vida da garra de Haas, tá? Aplica efeito. Efeito de contato. Quando você dá um tapa no cara, aplica efeito, então mais roubo de vida pra ela, isso significa. Vamos ver a mobilidade do ataque do caçador, então naturalmente ela vai conseguir estacar pra ter mais move speed. Deixa eu ver. Corta-cura, aplicaria, né, sobre seu alvo. O que mais? Não sei se machado de guerra aplicaria, mas tipo, acúmulo de auto-ataque, mas ainda assim é uma coisa bem interessante que eu vejo do meu ponto de vista. Efeito sobre bastão dourado. Cadê o item novo? Aqui é a besta veloz, né? Isso, é a besta veloz. Mais alguma coisa mudou? Deixa eu ver. Não, aqui besta veloz, ainda não vou ler sobre. Macholeiro, desonesto. Não, tá tudo aqui. Bastão dourado ainda assim. Acho que adiciona mais, se não me engano, por stacks da passiva dela, se conta como efeito de auto-ataque, então ainda assim eu utilizaria ela pra ter mais velocidade. E acho que só, tipo, de defesa, se ela fizesse, a ideia seria que Cinturão do Trovão também aplicasse, como é. O dano do Crepúsculo talvez também ativasse, mas como ela já daria um auto-ataque, não sei. Varia sobre o que vocês pensam, mas praticamente essa é a ideia. Agora ela vai ter uma vertente maior, ainda assim, mais ofensividade sobre as itemizações dela, por mais que eu veja que ela simplesmente só brinque com crítico, né? Mas tá aí, ó. Deixa eu ver, minhas builds. Deixa eu ver como dá. Bastão já tinha, Caçador de Demônios, efeitos de contato como foi esta corrosão pra ela correr mais rápido, como eu tinha falado, garra de rasa, então tudo isso aqui já é um plus pra ela. Mas tudo bem, parabéns, Mia. Você talvez entre para o meta, talvez. Vamos ver esse próximo ataque aí. Mia Peak, vamos lá. Brody. Brody tem habilidades poderosas no início de combate, no início de jogo e na explosão. Mas seu dano contínuo não é tão bom assim no meio do final do jogo, obviamente. Agora estamos deixando deixando um pouco mais alto. Ok. Crescimento de dano de ataque de 45 foi para 40. Amigão, acho que tem alguma coisa errada de chamar isso aqui de buff. Porque se antes era 45 e foi pra 40, não tô te entendendo, irmão. Se é de 40 pra 45, até entendo tu falar que isso aqui é buff, mas isso aqui não é buff, mano. Isso aqui é nerf, pô. O que eles estão fazendo aqui? Crescimento de dano de ataque básico. Tipo... Irmão. Isso aqui, ó. Mais 45 vezes o nível do herói. Então acho que eles trocaram aqui, ó. Não mudou. É crescimento, né? No caso da justiça passiva. Eles colocaram errado, não é isso aqui não. Era de 40, foi pra 45. Pô, Henrique, isso aqui é muito pequeno, tal, etc. Pô, só 5 pontos? Não são só 5 pontos. São 5 pontos vezes multiplicado pelo nível do herói. Então vocês somam isso aí até o nível 16, entendeu? Que é muita coisa. Pô. Não, me tira dessa página que não eu vou ficar louco o jogo. Nossa, eu não gosto quando o jogo atualiza assim, cara. Amigão? Parou? Vamos brincar? Opa, obrigado. Gosto assim. Tá vendo o que ele faz comigo? Olha, que eu pensei, ele brigou comigo ainda, brincou, pô. Olha que filha da mãe, velho. Mas enfim. Tá, o que isso aqui muda? 5 pontos muda bastante, ainda mais que são 5 pontos multiplicados. Lembrando que era 40, agora virou 45, era 45 vezes multiplicado vezes 1, 45 multiplicado vezes 2, 45 multiplicado vezes 3, e assim vai, dependendo do nível, se for do jeito que eu tô pensando. Se for algo tipo scale de tipo levels 1, levels. Vai tipo level 1, 4, 8.
e 12, né, por assim dizer, já são outra participação, outra história. Mas eu vejo aí, na realidade, como. Acho que o último é 15, né? Tô ficando maluco, não é 16, não, é 15. Mas ainda assim, se tipo assim, levéis 1, 8 e 15, em exemplo. Que aí multiplica por 1, 2 e 3 vezes, entende? Aí é outra história. Mas eu acho que multiplica por nível mesmo, então isso acaba ficando muito mais forte pra ele sobre a questão. Isso ajuda ele, no caso, a ter mais scale, no caso do auto-ataque dele. Lembrando que itens novos estão por vir, então vamos ver se talvez ele se beneficie. Mas ele ainda continua sendo muito forte no game, só tá, né, tipo, aumentando mais a sua ofensividade. Beatrix, que, cara, tomou buff na passada, tomou ajuste, nerf, né? Isso tudo a gente já falou muito dela. Né? Que era mais ajuste. Mas vamos lá. O dano de Beatrix corresponde ao seu nível de dificuldade após vários ajustes, mas na maioria das partidas sua ultimate é frequentemente usada para limpar rotas, dando uma defesa muito melhor ou capacidade de avançar do que os outros atiradores. Estamos mudando isso para equilibrá-la. Ok, vamos lá. Ajustes na passiva. O dano de todas as armas contra torres foi reduzido para 80%. Ai! Que dó. Ajustes na habilidade 1. Tempo de recarga de troca de armas de 0.6 para 0.5. Mudou 0.1 milissegundos. Então, tipo, isso aqui não é nada pra mim. Nada, só um ajuste, no mínimo. Ajuste de habilidade 3. Dano de todas as armas contra monstros da selva foi reduzido de 75% normal. Cara, tipo, eu acho que eles podiam ter feito melhor do que isso. Do que realmente dar um nerf absurdo desse. Porque, querendo ou não, é tipo assim, o dano de todas as armas contra torres foi reduzido de 80%. Esses 80%, eles têm que entender que se for longe do alcance da torre, ou quando a torre não estiver fortificada, aí sim. Tipo, quando o pessoal pega a Renner, que é a sniper dela no caso, e começa a dar tiro na torre sem que os minions apareçam, entende? Isso sim, isso era muito chato na realidade. Você, tipo, não ter mais controle. Ou, tipo, quando a Leslie vai lá, usa uma habilidade em algum lugar e começa a bater de longe na tua torre, tipo assim, tu só vê a torre caindo aos poucos e tu não pode fazer nada a respeito porque ela, tipo, tá safe, entende? Seria da mesma forma no caso da render da Beatrix. Mas ainda assim, tipo, não tinha que acontecer dessa forma. Porque querendo ou não, eu vejo uma participação em que de repente você tá lá, vencendo a sua wave e tal, você mata o cara, aí tu vai querer tirar, tipo, descascar o Gold Energy. Entendeu? A energia de ouro da torre. E aí tu não consegue, tipo, não é tão efetivo porque, tipo, tu vai dar menos 80% de dano nelas. Entende? Então não acho legal. E dessa de ser reduzido contra monstro da selva Ultimate, né, no dano das armas da Ultimate, isso é muita coisa. Por quê? Porque eu já vi diversas vezes Beatrix roubar objetivos com as Ultimates. Né, aquele tiro certeiro de Renner no Lorde. Já vi, né, no caso da Turtle, de repente com a Bennett até mesmo lançando vários mísseis. Né. Por mais que, óbvio, não tem que ter um dano absurdo, né, mais dano do que o caçar, né, com o próprio do caçar, no caso. Mas, tipo, dá 75% a menos, né, do normal, ou então diminuir uma torre de 80% é muita coisa mesmo. Se fosse, tipo assim, a partir de sei lá quanto tempo, a partir do level X que ela tem, aí ela, tipo, perde esse valor, tá ligado? Tipo assim, sei lá, depois de 5 minutos, ela deve ter uns level, sei lá, tipo, luta em equipe a partir do level 10, entendeu? Ela tem, tipo, o segundo ponto na ultimate dela, ela vai tomar um nerf de causar realmente dano na torre, se for pra essa brincadeira. Eu acho que isso aqui foi bem sacana nela, ainda mais muito sacana trazer isso em patch note de mundial, quando os caras estão oferecendo isso aqui. Que é literalmente a skin pica dela, quem percebeu é o cabelo dela. Do nada em cima e foi pra baixo. Muito bom o cabelo dela aqui. E ainda vai dar isso e a skin mais legal dela depois. Que é a skin dela evoluída. Que isso aqui é lindo. Eu tô me coçando pra querer comprar isso aqui, entendeu? Isso aqui é Prime, entendeu? Isso aqui é tipo Optimus Prime. Nossa, que coisa bonita, cara. Olha só, ela. Oh, uau, uma coroinha, ela faz tipo como é que é? Aquelas as Winx, mano. Caramba, olha só o tamanho dessa coisa que ela vai enfiar na bunda de meu amigo, de quem se vai ter na frente dela. Isso aqui é lindo, pô. Isso aqui eu compraria facilmente, pô. Entendeu? E eu acho muito legal. A skin dela também base ficou muito boa. Muito top, pô. Mas, enfim, achei sacanagem. Eles, tipo, simplesmente lançarem uma atualização dessa do nada com a skin dela mais da hora de todas, né? Pensando no jogo. Mas tudo bem. Vamos ver se depois eles. Tipo, como eu disse, pode acontecer hotfix, então isso aqui não é o valor que a gente vai, tipo, realmente ter 100% das coisas. Claudiozinho, vamos lá. Com realmente esses efeitos de contato, a gente sabe que o Cloud se beneficia muito de efeito de contato, né? Então, vamos lá. O novo equipamento tornou o Cloud mais poderoso, então estamos enfraquecendo ligeiramente o bônus de efeito de ataque de suas habilidades.
Ajuste na passiva. Dano de ataque básico do Dexter de 20 mais 35% do ataque básico foi para 20 mais 20% do ataque físico. Ok, tiraram 15 pontos. Muita coisa. E efeitos de ataque do Dexter ativado pela Ultimate foi de 33 para 20%, tiraram 13 pontos. Tiraram um total de mais de 20% aí, realmente. É muita coisa, tá? Ajuste na terceira habilidade, dano ativado pelo efeito de ataque 83% foi para 67%. Cara, coitado. Sinto pena do Akashi quando ele for começar a jogar de novo com o Cloud, pô. Deve ter que trocar o main. Tá, isso aqui é um big nerf, né? Mas a gente vai ver, tipo assim, como eu disse, eu não tô, tipo, sugerindo muita coisa pra carries, atiradores de forma geral, de Gold Laner, de dano físico ou mágico, porque eu ainda tenho que dar uma olhada nesse item novo pra realmente saber o que é de tão impactante nele pra eles buffarem tanto uns e nerfarem alguns outros. Vamos lá. Kimi, assim como outros que eu falei, Natan, a Edith, etc., que funcionam como auto-ataque, né? Tem essa mudança, então vamos lá. Reduzimos ligeiramente o poder da Kimi no início e meio de jogo, pois a nova varinha brilhante está funcionando muito bem com ela. Legal. Dano de ataque básico, 23% do seu ataque físico total, mais 25% do seu poder mágico. Ok, foi para 22% do ataque físico total, tiraram 1% do dano, e tiraram 1% do dano também mágico total. Lembrando que a queimação da varinha brilhante bate muito mais na vida dos adversários, então, ok, eu até entendo que, tipo assim, eles podem nerfar 1%, isso aqui não é tanto assim, pra mim é mais um ajuste do que realmente um nerf, entendam? Entendam bem. A primeira habilidade, no caso, de 35 de dano base, foi pra 30. Aí sim é um nerf. 5 pontos nesse caso é um nerf, por quê? Porque 35 é a quantidade de dano que ela dá em cada um dos tiros. Tá vendo? Causa 30 de dano mágico ao inimigo atingido. Porque são várias esferas de energia, entendam? A Kimi tem essa situação porque ela tem aquelas... Né, no caso, pra quem nunca jogou de Kimi na vida, ou então esqueceu, porque não é um boneco assim que todo mundo goste tanto, né? Cadê? Kimi é atirador, pelo amor de Deus, pô. Eu tenho Kimi? Eu tenho. Nem sabia que eu tinha Kimi. Enfim. Pensar a primeira habilidade dela é praticamente isso aqui. É um buff que ela dá em todos os tiros do auto-ataque dela. Então ela tem um ataque básico normal. Tá vendo que é diferente? Como explode em área, etc. E o final são tiros normais, então. É praticamente isso que eu digo. Então, 5 pontos, diminuírem 5 pontos do ponto dela, você vai falar assim, nossa, Henrique, só tiraram 5 pontos. É tipo assim, 5 pontos de cada um dos tiros dela. Então isso aqui foi um nerf muito grande e considerável em cima dela. Mas como eles estão falando, então se realmente, né, tipo, falando bem na realidade, que essa nova itemização tá muito forte, então eu vou confiar e vamos ver depois que eu ler a habilidade pra ver se esses aqui estão muito fortes mesmo. O Sun. O Sun, como também se beneficia muito de auto-ataque, porque a gente não vê ninguém focando dano de letalidade, ou então dano de penetração só pra, tipo, ficar focando o E, né? Tipo, o E que eu digo é, tipo assim, a segunda habilidade dele simplesmente fica macetando todo mundo. Então, vamos lá. Ajuste na primeira habilidade, efeito de ataque dos clones de 100 para 50%, e nossa, isso é bastante, tá? Um nerf muito forte. E ajuste na primeira habilidade, o dano de 250 a 450 foi mais 60% do ataque físico, foi para 170, 320 mais 40% do ataque físico. Como eu disse, né? Não tem porquê, né? A terceira habilidade, pra quem não vê, é essa aqui, tá? A movimentação instantânea. Que eles simplesmente dá um pau na cabeça de todo mundo. Isso aqui talvez aplique efeito de contato. Será que eles estão fazendo isso? Porque tiraram muito dano disso aqui, tiraram muito do scale do AD, naturalmente. Mas, se eles, mais uma vez falando, né? Se eles acham que realmente a itemização nova deles é tão forte assim, vamos ver, né? Vamos ver, né? Isso aqui é bem estranho pra mim, mas vamos lá. Matilda ajuste. Ok, gosto. Matilda está muito forte nos jogos dos elos altos e profissionais, então estamos reduzindo ligeiramente as suas habilidades enquanto aumentamos seu dano de explosão em um único alvo nas lutas em equipe. Ok, vamos lá. Dano da primeira habilidade, 375 foi para 350 e 600 foi para 625, tá. Os 25 pontos que eles tiraram no early game, eles deram pro late game dela para ela deixar um pouco mais forte, né? Então, ok. Ajuste na segunda habilidade. Tempo de recarga de 13 segundos foi para 15 e de 10 foi para 12. Lembrando que ela tem muita otimização de tempo de recarga, né? Então não muda tanto. O escudo concedido a aliados de 70% foi para 60, então já é um nerf bom nisso aqui. Então realmente muito tempo de recarga para usar a segunda habilidade, um tempo de escudo, tipo, e a força do escudo ainda diminuída, então ok. E a ultimate dela, novo efeito, agora a primeira habilidade prioriza o alvo marcado pela sua ultimate. Ok, então isso que eles falam. Lembra que eles falaram sobre burst, explosão? Aqui, ó. Seu dano de explosão em um único alvo nas lutas de equipe. Era isso aqui que eles estavam falando.
Agora, a terceira dela comba com a primeira, deixando ela muito mais forte, só que ela perdeu um pouquinho dessa variedade de suporte, né? Tiraram um pouquinho mais da força do escudo e aumentaram o tempo de recarga da segunda. Isso é bom? Cara, eu vejo isso aqui mais como de sempre, né? A Matilda funciona como pick-off, ela vai ser muito melhor nesse tipo de coisa, e a grande força dela não é apenas o escudo, é a movimentação e a mobilidade que ela traz para os seus aliados. Então, ainda vai continuar aparecendo de qualquer jeito. Não vejo sendo tão ruim assim para ela. Valentina, quanto tempo, hein, ô nerfadinha? Nossa senhora, hein, que pena de tu, hein? Só um buff na primeira e o resto é tome nerf, tome nerf, tome, receba nerf, tome. Vamos lá. Valentina pode ser muito poderosa dependendo de seus oponentes. Estamos tornando mais difícil para ela roubar o ultimate de um inimigo. Ok. Enquanto isso, estamos ajustando o controle de sua primeira habilidade para ter um desempenho melhor em partidas dos elos mais baixos, dando aos oponentes de elo mais alto uma chance mais justa. Vamos dar uma olhada. Ajustes na primeira habilidade. A duração de aterrorizar foi de 0.6 para 1 segundo. Ok. Por mais que deram 0.4 segundos, 1 segundo é muita coisa, tá? Porém, o mesmo alvo só pode ser aterrorizado agora uma vez a cada 4 segundos. Isso é bom, isso faz mais ou menos ela ser um mago de controle, entre aspas, por mais que ela seja muito close combat, né? Tipo, ela tem um médio alcance, um curto médio alcance, por assim dizer, para trabalhar na questão dos danos dela, mas ainda assim ela vai se tornar um pouquinho em pouquinho, talvez, um mago de controle, ou pelo menos tempo suficiente para ela conseguir usar aquela ultimate mais concentrada, ou que precisa conjurar um pouco melhor para conseguir afetar seus adversários. E a área de roubo agora da sua ultimate de 8 foi para 7, ou seja, a mesma mudança aí. Não foi uma mudança proporcional quanto a Ivy na sua ultimate, mas ainda assim ela não vai ter mais aquele alcance tão grande contra, de repente, acredito, seus principais matchups, que sejam, no caso, a Farza, né, como seus principais fontes, como a Ivy também, da mesma forma. Então, realmente ela vai ter que se expor muito mais e isso possa surgir como uma janela de oportunidade contra seus adversários. Okay? Não mudou muita coisa, ela ainda continua sendo o que é, por mais que recebeu tanto nerf, ainda tá de pé e amém, irmão. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Estamos felizes em ver o Leomord sendo escolhido com mais frequência. E como vocês estão felizes demais, obviamente, vamos estragar a felicidade de vocês porque estamos felizes. É isso mesmo? É isso que eu tô lendo aqui? Mas atualmente ele está muito poderoso. Não estamos revertendo. Então, estamos revertendo alguns dos fortalecimentos. Ah, danado. Vocês são importantes, não é mesmo? Vamos lá. Lembrando que ele tomou na Season 26 aí, né, tal, um buff muito forte. E agora na Season aqui eles estão voltando alguma coisa. Vamos ver o que eles reverteram, no caso foi a segunda e a terceira habilidade. Então vamos ver. Ajuste na segunda habilidade, no caso que a sua estocada, né, a força, não a estocada que ele fica parado, mas sim aquela estocada que ele dá em movimento, a muita força dele no caso. Foi de tempo de recarga de 10 para 12 segundos, e o tempo de recarga da segunda habilidade aprimorada foi de 6 para 7 segundos, lembrando que ele também tem um tempo que ele fica no... Como é que é o nome do cavalo? Ou da cavala, nem lembro. O Holly que fica falando toda hora, ficou dando sarro, tirando sarro da cara dele. Mas vamos lá. Ajuste na terceira habilidade, o tempo de recarga inicia após o término do efeito da Ultimate. Ok. Interessante. Tempo de recarga de 55,45 foi para 45,35. Lembrando, né, que entre elas são 10 segundos, praticamente, para essa ideia de você estar montado no cavalo. Então o tempo de recarga já ocorria a partir do momento que você subia no cavalo ou simplesmente quando você só apertava o botão Ultimate. Então você aproveitava mais tempo ainda sobre os adversários. Isso é bom, por um lado, mas, enfim. Bônus de defesa vai de 30 a 110, foi para 30 a 90. Essa ideia realmente já tinha chorado um pouquinho para dar 110 de ponto de defesa para um cara que do nada subiu num cavalo, tá? Não que um cavalo seja uma armadura, obviamente que se você leva. Tipo assim, o cara deu um tiro em você, você jogou o cavalo na frente, o cavalo vai tancar, né? Mas, tipo, pô, dar 110 de armadura e resistência mágica pro cara é complicado. Realmente deram uma revertida, mas ainda assim o grande ponto principal é a condição do HP baixo dos adversários. Abaixo de 50% ele começa a dar crítico e o crítico dele é muito forte. Tá? A segunda habilidade, assim, manteve da mesma forma, ainda assim é bem interessante, a maior parte de mobilidade dele para caçar os alvos, mas realmente a grande força dele tá nessa questão da resistência que ele possui dentro do cavalo e o combo que ele tem com Ângela, que é muito forte. Não sei se eu vejo ele em competitivo, eu acho que ainda assim é muito forte. Se ainda continuar tendo as ideias dos, entre aspas, assassinos lutadores, eu acho que ele consegue se dar muito bem. Fora isso, eu não vejo ele entrando em outra opção sobre competitivo. Mas ele em ranqueado, eu acho que você se divirta. Vocês podem se divertir. Isso aqui tá um inferno, tá bom? Meu amigo, Carmila tá muito chata. Vamos ver o que é.
Atualmente, a Ultimate de Camila fornece muitas utilidades para a sua equipe. Por isso, estamos tornando mais fácil para seus inimigos quebrar os vínculos. Ok. Aumentaram mais 8 segundos de early game do tempo de recarga e aumentaram mais 10 segundos no late game. Efeito de lentidão enquanto lança é de 40% foi para 30%, ok. E o efeito de lentidão do vínculo de 60% foi para 15%. Cara, quebraram bastante isso aqui. Porque é muita coisa mesmo. Mas ainda assim, o que eu vejo da Carmila atual? Cara, a Carmila atual é simplesmente o combo perfeito e o match que deu com a Hanabi, saca? Tudo que dá dano em área ultimamente, assim como a Beatrix, etc., simplesmente ela se beneficia muito disso, ou então aquele pessoal como mago de controle. Né? Ela joga pros dois lados e ainda se dá muito bem de ambas as formas. Agora, como a ultimate dela é simplesmente um alcance enorme, que circula uma área em volta, e depois que ela circula essa área, ela, tipo, todo mundo que estiver lá dentro que sofre muito. Deixa eu ver se consigo. Ela é tanque. Eu não tenho ela, então. Ou eu tenho ela, não sabia. Ela não é tanque? Ah, ela é soldado, né? Ou você é um soldado mesmo? Eu tô ficando maluco. Não, ela é suporte, mas ela é suporte. Qual é o secundário dela? Tu é suporte, controle de grupo e dano. Mas não é? Ela é só suporte? Nossa, isso aqui mesmo. Enfim. Tem alguma skin nova? Não? Então não interessa. Porque a grande mudança que teve nela é esse grande círculo que fica em volta dos adversários. O que antes era só uma bolinha que ficava lá grudada entre os jogadores, agora é tipo assim. Ela causa aí uma área muito forte, essa área estaca e os alvos ficam marcados. Depois disso, tudo que ela causa para os seus adversários tem agora, tipo assim, um grande ajuste sobre isso, né? O que antes era tipo assim. Ah, ela causava dano no adversário e vinha uma porcentagem para os alvos subsequentes e assim, tipo assim, e assim continuava. Agora ela dá 100% do, tipo assim, 80% do dano a mais nos adversários linkados e o efeito de controle de grupo são 100% em todos os casos. Ela ficou muito forte com isso. Isso com certeza fez ela voltar para tudo, praticamente, né? Sobre itemização, sobre, no caso, ideias de outras lanes que ela possa ir, tipo na XP, na roaming ainda continuar, a mobilidade que ela tem, ela pode fazer até no mid se ela quiser. Então, ela ficou muito chata quanto a isso, mas agora sim, pelo menos o pessoal vai conseguir ter mais mobilidade para ver se, tipo assim, aquela skill shot que aparece do nada que vai fazer você tomar 80% de lentidão, isso aí pelo menos o pessoal vai conseguir desviar, saca? O que eu tô tirando sarro, pelo menos. Porque de resto, isso aqui não mudou muita coisa não, tá? Ela ainda vai continuar sendo muito forte. Se ela acertar uma boa ultimate dentro do jogo, ela ainda assim vai ser insuportável. Ela joga muito bem com o time, ela sente sustain, ela consegue ser tanque, ela, tipo, rouba a defesa dos adversários, né, entre aspas, ela tira a defesa dos adversários, o que é muito bom sobre isso. Então, ela, tipo assim, virou um personagem completamente diferente por uma mudança no Ultimate. Tipo, por ajuste na Ultimate. Não foi nenhuma mudança tão grande, foi tipo ajuste. Então, eu, tipo, gosto muito dessa mudança da Camila e vejo ela muito no competitivo também, né? Não como uma ideia, tipo, eu vejo ela mais ou menos como Faramis, né? Mas realmente o que eu acho que vai combar muito com ela vai ser a Hanabi, que a gente ainda vai fazer análise. Fanny. Coitada. O que eu tenho que falar de Fanny, né? Vocês já viram, né? Quanto nerf que deram nela. Realizamos um pouco, reduzimos um pouco do poder da Fanny no início do jogo. Ajuste nos atributos, no caso, como HP base 2526 foi para 2426. Nossa, tiraram 100 pontos de vida dela. Aumentamos o dano com a velocidade de voo de 15 e 30% foi para 10, 20. E ajuste na primeira habilidade, como o dano de 320, 520 para 320, 570. Manteram no early game, buffaram de late game, mas como eles ajustaram a passiva para dar menos dano, né? Eles tiraram tipo 15 pontos de máximo pra tirar um pouco dessa velocidade de movimento dela, ela pelo menos late game pra se manter um pouco mais, pra conseguir pelo menos assassinar alguém. O único problema da Fanny é que a mecânica dela é tão difícil que esse nerf aqui é de nicho. É tipo assim, só o cara que lança 16 cabo com a Fanny que vai realmente chorar por causa disso aqui, tá ligado? Porque de resto ninguém joga com esse boneco que consiga, tipo assim. Algumas pessoas até tentam, se divertem um pouco e tal, mas só quem é, tipo, aquele cara que fica bugando cabo na parede, tipo, dando 1 milhão de dano no cara, que realmente se diverte jogando com esse boneco pra realmente falar que ele é bom, entende? De resto, boa parte da população simplesmente prefere jogar, tipo, com uma coisa mais fácil, tipo, sei lá, um Saber, que pra mim é muito mais legal ficar dando um combo em cima do cara com a ultimate, matando ele, saindo fora, do que ficar, tipo, jogando 1 milhão de cabo, conseguir bugar e ficar fazendo isso em treinamento 20 vezes por dia pra, tipo, startar uma ranqueada e o celular já, tipo, já queimou a bateria. Então, tá bom. O primeiro nerf da Joy, né, tava na hora. Reduzimos ligeiramente a sobrevivência da Joy no início da partida.
Um escudo de 300 base foi para 200, e o tempo de recarga de 8,8, 6 segundos foi para 12, 9 da segunda habilidade. Eu acho isso bem válido. A Joy chegou simplesmente arrebentando, né, nessa questão dela ser uma assassina meio lutadora, por assim dizer, dando mágico, explosão, né, constância, e depois tem a ultimate dela que dá muita mobilidade para ela, né? Ela acaba sendo muito chata de conseguir pegar. Toda hora a gente vê que ela, tipo, tu vai tentar pegar ela, do nada ela passou 5 vezes em volta de todos os adversários dela, conseguiu um escudo de 5.000 de vida e depois ela usou a ultimate e falou assim, valeu aí, escuta minha música aqui, irmão. Ela te dá tipo um fone de ouvido e fala assim, irmão, sente esse som aqui. Tá sentindo a batida? É praticamente o que a Loki faz no Free Fire. Mas enfim, isso aqui eu vejo como algo positivo. Porque pelo menos assim, isso aqui não vai mudar a essência do que ela é, naturalmente. Óbvio que, tipo assim, vai estragar um pouquinho do que vocês sabem mais ou menos sobre o early game dela. Mas ainda assim, ela ainda continua sendo muito forte se ela continuar jogando as habilidades e ter a oportunidade. Então, Joy continua, é isso aí. Mudança no Thanos, vamos ver. Tava na hora, até depois que fizeram com ele, coitado. Ele nem aparecia mais por causa que ele só batia em tanque. Coitado, não bate em lutador. Vamos lá. Aumentamos ligeiramente a mobilidade de Thanos e sua sustentabilidade. Efeitos na primeira habilidade, no caso só foice. Agora afeta pelo tempo de recarga. Calma aí. O que é isso aqui? Ele pode se aproximar delas ou lançar uma habilidade novamente para recuperá-las. Tá. E agora afetada pelo tempo de recarga. O que é afetada pelo tempo de recarga, gente? Pelo amor de Deus. Soldado, depois de uma distância, o inimigo causando seguidas foi só lentidão, tal. Após estiverem faltados, estamos uma certa distância ou até passa. Pera. Tipo assim, se eu lançar a primeira habilidade, agora vai começar a contar de novo o efeito da primeira habilidade, é isso? É isso? Porque, tipo assim, se for o que eu tô pensando, é tipo assim, qual é um dos grandes problemas, entre aspas, assim, que não são tanto. Para a grande mobilidade do Thanos, ele é muito forte quanto a isso. Mas, quando ele lançava a primeira habilidade, ele conseguia correr e tal, e aí só restituía o tempo de recarga, só voltava a correr o tempo de recarga, no caso, quando ele pegava as forças de volta. Que era meio chato sobre a questão de trocas que ele tinha na lane e tal, que é um grande foco dele, realmente o dano verdadeiro que vem sobre a passiva quando ele recupera as forças. Se for o que eu tô pensando, talvez agora, tipo assim, quando ele lança a habilidade, já corre o tempo de recarga e depois quando ele voltar, tipo, ele já pode lançar de novo. Isso ajuda muito ele correr pelo mapa, né? Ou então, de repente, para talvez algumas trocas. Mas eu acho que ainda não é isso. Isso aqui não me ajudou em nada. Aumentamos ligeiramente a mobilidade de Thanos e sua sustentabilidade. A sustentabilidade, no caso, é por causa da ultimate. Então eu acho que eu tô certo no meu pensamento, tá? Porque quem não sabe, a passiva do Thanos, quando ele tá ultado, cada vez que ele dá a passiva, né? Ele consegue aí regenerar a vida e da mesma forma a habilidade é porque ele simplesmente joga a foice e ganha move speed. Então acho que é isso. Acho que ele só restitui o tempo de recarga. Isso é bom, mas ainda não vejo ele entrando de volta no competitivo, a menos que ele enfrente tanques naturalmente. Né? Ainda não vi o matchup dele contra a Glue, mas deve ser interessante, vai que o pessoal lá pega, né? Vai ter caixa, caralho. Vamos lá. Alucard, que sofreu um nerf barra buff, né? É isso aí, já tinha sofrido buffs, que eu achei interessante, mas vamos ver agora o que aconteceu. Esperamos que a mudança a seguir deem a ele mais espaço para manobrar durante a sua ultimate, dando a ele um tempo mais fácil em jogos de elo mais alto. Tempos mais fáceis de jogos de elo mais alto, né? Enquanto equilibramos isso, reduzindo a duração de efeitos de mobilidade tá difícil. Estamos equilibrando isso, reduzindo a duração e duração. Tá difícil. Ai, vai, respira. Reduzindo a duração e a mobilidade da ultimate. Era só isso, não sei porque eu fiquei me enrolando tanto pra isso. Então vamos lá. Ajuste na primeira habilidade, tempo de recarga de 8 segundos e 6 segundos foi para 9.5, 7.5, tá? Não muda tanto, ele ainda continua sendo aquele cara que vai fazer tempo de recarga na otimização, né? Principal skill dele. E a ultimate dele de 8 segundos voltou para 6. Eu sabia que isso aqui ia ser estranho. Novo efeito, tempo de recarga de outras habilidades reduzidos para 50% durante a sua ultimate. O que era. Que na realidade isso aqui acontecia antes, não? Acho que era isso. Antes tinha. Tá faltando um patch aqui, tá? Que sumiu. Deixa eu ver se eu acho. Eu lembro que ele já tinha tomado um nerfzinho, tá? Eu não sou louco. Lembro que eu já tinha falado sobre isso com ele, que ele já tinha tomado essas diferenças a mais. Vou ter que procurar talvez em algum canal meu, mas eu lembro que sim, tá? Ele já tinha tomado era tipo assim, tiraram esse 50% do efeito dele, mas aumentaram a duração do ultimate e agora eles estão revertendo. É isso que eu tô vendo aqui. Oh, caraca, cadê ele? Aqui. Então eles só estão revertendo.
a questão do ultimate dele. É bom ele só ter 6 segundos, a questão das habilidades dele mudarem e tal, então isso dá uma dominância melhor pra ele, ainda mais que ele tem que fazer o jogo rápido, né? Como eu disse da última vez, né? Que eu lembro muito bem que eu falei. Que ele é um cara que não tem controle de grupo. O Alucard, no caso, é um cara que ele é muito forte, dano explosivo, ele entra e sai e não tem mais nada. No máximo que ele tem uma lentidão, saca? E ainda assim, é uma lentidão muito fraca. Não é aquele tipo Paquito que consegue, tipo, dar um gancho, saca? Ele dá um gancho de esquerda no cara e o cara fica meio tonto, toma um knock-up, entendeu? São coisas completamente diferentes. Então, ok. Vejo isso aqui mais como um buff mesmo. Tipo assim, isso aqui foi o ajuste do buff dele, né? Entre aspas, que foi o ajuste. O que, se não me engano, era 4 segundos, a duração da ult foi pra 6, então ainda continua sendo um avanço pra ele de qualquer forma. E isso aqui só sai com tempo de recarga, então não tem problema. Hilda. Ah, eu vi, teve uma mudança interessante na Hilda agora sobre a passiva dela, né? Sim, que eu falei que ela simplesmente virou algo mais pro time. Deixa eu ver. Os ataques de Hilda aplicam lá, qualquer acerto. Então, vamos ver. Eu tinha lido alguma coisa sobre ela que ela ia virar mais. Ela ia jogar mais pro time. Vamos lá. Queremos que Hilda tenha uma maior função nas lutas em equipe, em vez de estar focada apenas em um alvo único. Interessante. Pera aí. Pausa pro espirro. Tá. Pelo que eu lembre, que eu tinha lido, não sei se foi por fora, ou então eu conversei com alguém, ou então se realmente teve um patch note sobre isso, posso estar ficando maluco, de que eu participei sobre, é que a Hilda, no caso, ela tá jogando pro time. É uma coisa mais interessante. As marcas dela sobre o alvo reduzem mais efeitos sobre, tipo, causar mais dano nele. Então, ela ficaria mais daquele, tipo assim, pegar a Hilda contra a Ling pra ela ficar lá chateando o cara pra pular do muro, né? E jogar mais pro time, tipo, pra um Gold Laner lá, pra um carry, pra, tipo, causar mais dano no alvo tanque ou então no squish. Então, tipo, isso é muito bom. Mais um gole na água, senão eu vou ficar louco. Vamos lá. Agora vamos lá. Ajuste na passiva. Na passiva, a cada ataque básico ou habilidade lançada aplicará um alvo, um acúmulo de marca do deserto, que reduz a defesa física e mágica do alvo em 4%, acumulada até 6 vezes. Lembrando que são ambos, né? Tanto a defesa física quanto mágica, e é acumulada até 6 vezes. Então, 6, 12, 18, 24 são 24% de redução de defesa física e mágica sobre os adversários se ela bater 6 vezes. Lembrando que a segunda habilidade dela bate 3 vezes, né? A primeira bate uma, que eu saiba. A Ultimate também acho que deve contar como stack de marca, então ficaria algo tipo um ataque básico, tipo, correria, usaria a primeira, chegaria na mobilidade, gastasse um ataque básico no alvo, daria a segunda dela 3 vezes, já aplicaria mais 4 marcas, ok? Aí depois dá tipo 2 auto-ataque e finaliza com a ult que o cara já vai tomar, tipo, né? Já vai ignorar. Então, aquele efeito reduzido do que ignora 40% de defesa física do alvo como dano máximo de acúmulos, né? Que seria, no caso, o mais potencial de execute dela, fica agora sobre 24%, não? 6, 12, é isso. Sobre 24% mais aquilo. Né? Esses 24% agora são multiplicados pelo time. Parem pra pensar. Se você acha que isso aqui foi um grande nerf dela, foi um nerf individual, mas quem ganhou foi em forma coletiva. Porque para pensar, se você reduz o que antes era 40% só você causando dano em uma ultimate no adversário, agora você vai dar 24% de redução para você e mais 4 aliados no seu time sobre um alvo. Então o cara vai receber, tipo, 24% a menos nos casos sobre suas defesas, mas ele vai aumentar esse dano sobre ele, sobre outros 4 colegas da Hilda que podem macetar ele de qualquer forma. Entendeu? Tanto físico quanto mágico, porque a redução em porcentagem, é a mesma para os dois lados. Entendeu? Então isso é muito forte, eu achei muito interessante. Isso aqui é uma mecânica nova para ela, na realidade, um novo estilo de gameplay, por assim dizer. Mas, né, como eu disse, teria que testar, então ela perderia um pouquinho da essência dela de simplesmente jogar pra lá e pra cá e começar a jogar um pouquinho mais de time. Não que isso realmente interfira sobre o dano dela. O dano dela é muito forte e ela é completamente early game. Mas agora ela deve jogar um pouquinho mais em time, talvez a itemização tanque pra ela seja mais interessante. Beleric, que saudade de você, meu querido. Como um tanque que contra-ataca heróis com alta velocidade, Beleric não é ofensivo o suficiente nas lutas em equipe. Estamos dando a ele novas habilidades para ajudá-lo nisso. Acho que é redução do tempo de recarga da segunda, né? Eu lembro, eu acho que eu li isso aqui. É. Novo efeito reduz o tempo de recarga em 1 segundo toda vez que adiciona espinhos mortais. Tempo de recarga 12 segundos, 14 e 11. Tipo assim, a segunda habilidade dele é a principal skill de regeneração, de sustain, entre aspas, e a principal skill de mobilidade ao mesmo tempo. Cada vez que os espinhos simplesmente, né, tem essa mudança de 1 segundo a mais, lembrando que algumas vezes os caras tipo, simplesmente batem nele demais e ele só vai ter a habilidade de novo. Então, eu tenho certeza que eu já falei isso pra vocês, mas vamos continuar porque a gente já faz tudo completinho de uma vez. Então, isso é muito bom, pra mim não mudou muita coisa, ele continua sendo o mesmo e tal. A Ivy já tinha falado sobre isso aqui. Eu acho que eles só somaram na realidade, não?
Tinha falado do Khalid na movimentação dele, não? É isso aí, eu já tinha falado do Khalid, Benedetta vai ser o nerf lá que eu falei, Arlos Ultimate tempo de recarga, é isso aí. A Leslie que tomou agora sobre a primeira habilidade, que ainda continua sendo crítico de qualquer jeito que eu já passado. Só que eu já falei, gente, eu acho que eu não tô louco, mas eu dou uma olhada depois e vejo, senão vai ficar muito mais extenso o vídeo. Eu vou falar duas vezes a mesma coisa que eu já tinha falado no patch passado, entendeu? Que eu falei que o cara já tinha tomado nerf, depois do buff dele, que eu falei que eu avisei pra vocês, eu fiquei falando, avisei pra vocês que era pra jogar, etc. Então eu falei. É isso aí. Acho que foi até o Tamus aqui, acho, que eu lembro, mais ou menos. Então o de Alucard pra resto aqui eu já tinha falado pra vocês, então é isso. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa, né? Vamos falar do item, né? Que eu não terminei, vamos ler completamente esse patch note aqui. Presente de familiaridade? Ah, sim, já tá. Nota de atualização. Ajustes 2, Moscov, Sushin, Zaskian, Xavier, deixa eu ver qual era o último aqui, ó. Cláudio, Sun, a Matilda, o Leão Mord, a Carmila, o Tamos, é isso mesmo. Tamos e o Alucard. O Alucard era o último, o resto eu já tinha falado. Ufa, pensei que eu tava ficando louco já. Já ia fazer de novo o patch note, pô. Ufa. Vamos lá. Caçador Estelar da Beatrix disponível através da compra 2004. Isso aqui é coisa sobre isso que ninguém liga. A loja de fragmento vai mudar. Vai ter Freya Caçador de Dragões, Karina Perla, Hadubis. Heróis liberados, tal. 6 heróis adicionais, uma estrela. Ajuste no campo de batalha. Gosto. Isso aqui é legal. Novo equipamento Besta Veloz foi adicionado para melhorar as transições entre início e meio de jogo para atiradores, que dependem de velocidade de ataque, como Mia, Hanabi, etc., que são relativamente fracos no início do jogo. O conjunto, ajustado entre Foice da Corrosão e Caçador de Demônios, mais Bastão Dourado, ordem recomendada dos equipamentos, aumenta a sustentabilidade desses atiradores do início para o meio do jogo. No entanto, o conjunto terá menos de explosão no final do jogo do que os equipamentos críticos. Ok. Mas ainda assim, lembrando, esse tipo de itemização é situacional, como eu sempre falo. Crítico sempre vai ser muito mais forte, mas se você está enfrentando o tanque não vai tomar tanto dano crítico. Ao menos que você tenha, tipo assim, posso fazer o crítico e de repente uma caçadora de demônios e tal. Tipo assim, é situacional. Força da corrosão, de repente vai kaitar e tal. Então, tipo, tudo isso é mais listado. Mas vamos lá. Disposição final de tá. Nós também otimizamos as condições de ativação de Voz do Vento para fazer funcionar melhores com heróis de velocidade de ataque. Tá bom. Vamos lá. Besta Veloz, novo. O custo dele vai ser de 1000. Lembrando que é um item para você fazer um item melhor, então 1000 ok para ele. Ele vai dar um atributo de 20% de velocidade de ataque. Vai dar composição de faca mais faca. Força da corrosão, asa da pluma, usada em foice de pluma, asa de pluma. Passiva. Cada ataque básico causa 40 de dano adaptativo adicional. Passiva única, impulso. Cada ataque básico aumenta a velocidade de ataque em 3% por 3 segundos, acumulado até 5 vezes. Mesma forma do bastão. Força da corrosão, tal. Acho que isso aqui eu posso ver tudo depois. Ah não, isso aqui é interessante, porque tem uma mudança aqui. Ok. Força da corrosão, atributo. Velocidade de ataque da força da corrosão de 25% vai para 35%. É um buff muito bom. A 1-1 vai ficar muito feliz com isso aqui. Ataque físico foi de 50 para 30, diminuiu um pouco, mas lembrando que eles estão buffando junto a. Como é que é o nome do item? A Besta Veloz, ok? Que vai dar buff 40 de dano adaptativo, então, por mais que tipo, tirem 20 pontos, né? Isso aí, 20 pontos, eles deram 40, então no final o item foi buffado e ele tá com 70 de dano. Entendeu? Mais ou menos essa conta, praticamente. Passiva, cada ataque básico causa 80 de dano físico adicional, então melhorou ainda. Então, tipo, tiraram 20 pontos daqui pra dar 80, então já deram o dobro do que eu já tinha pensado sobre isso. Só fazer a soma. Velocidade por ataque de acúmulo de 8 foi pra 6, nerfou, mas ainda assim deram muito dano, então é normal. Ainda mais porque, lembrando, de 25 foi pra 35 e por acúmulo de 8 foi pra 6, então, tipo, mais é multiplicado pela que dá por cada vez que você dá um auto-ataque, então vai continuar sendo muito mais forte, querendo ou não, pelo buff inicial que ele já dá. Composição: lança regular, mais lança regular, aí a besta veloz, o bastão dourado. Novo efeito: quando o ataque sem fim está ativo, a velocidade de ataque dos ataques básicos pode temporariamente exceder o limite. A voz do vento, no caso, passiva única, tofão, tal. Tá, esse novo efeito do bastão dourado é basicamente o seguinte. Em alguns jogos existem uma limitação sobre velocidade de ataque que pode ocorrer dentre alguns jogos. No League of Legends, que a gente conhece como PC, o máximo de velocidade de ataque que alguém pode ter é de 2.5, ou seja, são 2 ataques e meio por segundo. Então, na conta de tipo 1 segundo, o cara conseguiu te dar 2 ataques e meio.
Então, tipo, 1, 2, 3, 4. Cada um desses números que eu falei da contagem deram 2,5 de ataque. Então, 2,5 vezes 4. 4, 8. Sobe mais 2 pontos, 5, 6. Dá tipo uns 6 auto-ataque em 4 segundos, tá ligado? O que é muita coisa. Então, eles estão tentando exceder temporariamente o limite, que significa que, tipo assim, ele vai quebrar essa barreira de 2,5 e pode acumular ainda mais, tipo, 3 ataques por segundo, 4 ataques por segundo, entende? Só teria que ver qual seria o total de velocidade de ataque limite que tem, no caso, o ML. Então, de resto, vocês podem acumular. Lembrando que também o feitiço, no caso, o Inspirar, se não me engano, ele também quebra esse side limite. Então, acho que é um bom combo. Voz do Vento no caso, passivo do Tufão, etc., corrigindo o problema em que tempo de recarga da real descrição não correspondia com o ajuste do cálculo. Tempo de recarga. Tempo de recarga inicial de 5 segundos, o tempo de recarga de cada ataque de 0,2 segundos para um tempo de recarga de no mínimo 2 segundos. O Tufão, né, no caso. Tá, reconheço o Tufão. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Heróis de dano mágico depende de velocidade de ataque, agora tem mais opções de equipamentos. Eles podem escolher entre besta veloz para transições de início do jogo, para obter mais velocidade de ataque, asa de plumas e decidir usar um bastão dourado em situações específicas. Ao contrário dos aumentos gerais de ataque básico do conjunto de velocidade de ataque físico, como 3 equipamentos, o conjunto de velocidade de ataque mágico com 2 equipamentos, ou foca menos em ataques básicos que tenham mais opções, assim como outros itens de varinha explosiva, varinha brilhante, etc. Tudo bem. Vamos à pluma celestial. 30% de velocidade de ataque foi para 20%. Ok. Passiva, no caso. Cada ataque básico aumenta a velocidade de ataque em 6% por 3 segundos, acumulando até 5 vezes. Então eles tiram 10 pontos iniciais da velocidade de ataque, mas eles aumentam em 6, 12, 18, 24, 30, 30% a mais quando você tem todos os acúmulos por 3 segundos. Então dá uma somada, entre aspas, dá tipo 50%. Seria 20% a mais o valor que eles tinham tirado. Tipo, eles tiraram 10%, aumentaram mais isso tudo, né? Então só tirou tipo, a diferença de 20%, então não tem problema. Isso é buff. Composição. Faca mais faca, livro dos sábios, mais livro é igual a livro dos sábios, mais besta feroz, varinha brilhante, tal, condição de... É a varinha brilhante. Condição de acionamento, causando dano de habilidade ou causando dano mágico. Normal, né? Tipo, qualquer tipo de dano mágico vai estacar, então não é só dano de habilidade. O dano mágico também de auto-ataque também vai funcionar na varinha brilhante, isso é bom. Vai ajudar ainda mais o Zatsuki. Cajado Genial, condição de acionamento causando dano e causando dano mágico, tá? Do Cajado Genial. Quem não lembra, o Cajado Genial é praticamente aquele que vai tirar stacks do adversário de defesa mágica, entende? Então é isso aí que eles estão vendo aqui. Para dar aos tanques e suporte mais opções contra equipamento de velocidade de ataque aprimorado, ajustando como domínio de gelo para combater a alta velocidade de ataque. Acho que eles vão colocar a redução de velocidade de ataque, não? Do domínio de gelo, se não me engano. Enquanto isso, como efeitos de equipamento são muito gerais e recompensadores, mudamos sua redução de tempo de recarga da armadura do peito bruto para equilibrar. Tá bom. Escudo de gelo fino, para quem não sabe, o escudo de gelo fino é o item inicial que a gente começa fazendo para fazer o domínio de gelo. O escudo de gelo fino só serve para a gente fazer tipo, a receita pro domínio de gelo em si. Então ele já vai dar 10% de tempo de recarga, né, normal. O novo efeito dele é que reduz a velocidade de heróis inimigos próximos para 90% de sua velocidade de ataque atual. Amigo? Não tô lendo isso aqui, certo? Reduz a velocidade de ataque dos heróis inimigos próximos para 90% de sua velocidade de ataque atual. Irmão, 90% é muita coisa, velho. Ah, não, tá, super. Pensei que era reduzir literalmente 90% de tudo, não, não. É tipo assim, se eu tenho 200, 100%, 110% de velocidade de ataque, ele vai fazer de 110 virar 90%, entendeu? Tipo, esse é o valor excedente do que eu já tenho de valor próximo. Né? Ok, ok. Então era tipo assim, é como se eles tirassem só 10, 20, 30%, teria que ter o volume máximo. Tipo, eu tenho 1 de velocidade de ataque, tipo, 1 de ataque por segundo. Ele vai fazer esse valor de 90% de 1 de ataque, entendeu? Então ficaria tipo assim, eu teria 0,9 de velocidade de ataque por segundo, não seria 100% por segundo. Mas e aí a questão do 120? Aí do 120 seria algo tipo assim, aí teria 1% de 1 de ataque né, por segundo, do que 120, tipo, do que 1,2 de ataque por segundo. Seria mais ou menos essa ideia que eu tô pelo menos percebendo aqui, pelo que é do jeito que eles estão falando. Então, um exemplo. Quanto é 90% de 2 ataques e meio? Entendeu? Aí eles vão fazer a conta e automaticamente vai virar esse tipo de coisa. Mas não é tão pesado assim, não. Ainda mais com tanto de velocidade de ataque que vocês conseguem exceder o valor e quebrar até mesmo o limite. Então, ok, isso aqui, tipo, isso aqui ajuda.
Não é tão quebrado, mas isso aqui ajuda. Isso aqui vai ajudar. Domínio de gelo. Atributo único removido, 10% de tempo de recarga. Removido? Eles tiraram 10% de... Ah, tá. Porque já vai ter no gelo fino. Então, ok, se eles tirarem. Reduz a velocidade de ataque dos heróis inimigos mais próximos em 30%. Velocidade de ataque reduz mesmo, 30%. E reduz a velocidade de ataque dos heróis inimigos próximos para 75% de sua velocidade de ataque atual. Ok. Então já é um nerf de 30% e vai reduzir ainda mais 75%. Tá. Eu tô achando que os tanques vão voltar. Tô achando. Armadura de peito bruto, no caso, o novo atributo é de 10% de tempo de recarga. Muito bom. Eu sempre pequei do ML falando que não existiam muitos equipamentos que davam, tipo, tempo de recarga. E tempo de recarga é muito bom para tanques e situacionais, que eles têm que voltar a habilidade mais rápido para proteger um aliado, então para, tipo, iniciar uma luta, etc. Então isso é bom. A HP massa 770 foi para 600, acho justo. É um item mais de defesa e não um item tipo bruiser. Defesa física de 45 foi para 30. E ainda assim sua composição fica como cinto de guerra, armadura de couro, mais anel do herói, da vida no caso, cristal de vitalidade e armadura de couro. Tá bom, bem tranquilo. Alguns suportes e fantasmas assassinos estão expulsando os magos do meta. Então estamos fazendo com os seguintes ajustes para equipamentos para fortalecer magos no final do jogo. Ok. Vamos lá. Relógio de destino, 12 e 15. Tempo ao atingir o máximo 4 minutos para 15. Tá, aqui são os stacks no caso, né? Quanto mais stacks você vai fazer. O que antes eram 12 stacks em 4 minutos, eles dão 15 stacks em 5 minutos. Ou seja, mais benefícios ainda de você continuar, tipo, fazer itemização cedo para estacar. HP base 615 e 625, muito bom. Mais 10 pontinhos aqui no caso para durabilidade. Mana adicional de 300 para 600, já é muita coisa, ok? Cetro relâmpago, mínimo de dano 20, né, foi para 50, e a mana base de 300, 400. E lembrando que o Cetro Relâmpago também escala com mana, tá? Então esse relógio de destino aqui de 300 para 600 de mana adicional vai dar mais dano nessa conta aqui embaixo, quer ver? Vamos ver. Fórmula de dano, 30% da mana e 300 de dano base, se não me engano, foi para 35% da mana mais 450, e cada ponto de mana agora causa mais dano. Né? Mas o dano total é menor se a mana estiver baixa. Então, existe uma. Tipo assim, eles estão tentando me dizer que existe um limite de mana para utilizar e causar dano total. Então, tipo, se eu tiver com metade da minha mana, eu não vou dar tanto dano, é isso? Estranho isso aqui, peraí. Então, vamos lá. Isso até que foi um buff interessante. Aumentou ainda a porcentagem da fórmula de mana, no caso. Né? Tipo, 35% da sua mana. De 30 vai para 35% da sua mana. E de 300 vai para 450, ou seja, mais 150 de dano a mais. Isso é muito bom, né? Mas dano mágico ainda assim. E o scale ainda assim, porque lembrando, né? De 300 de mana foi para 600 ali do relógio do destino, que já ajudou bastante. Então, ele vai ficar ainda mais chatinho, né? Vai ter um pouquinho mais de vida, vai ter ainda aquela condição mais de dano, então ele vai conseguir trocar e realmente ser mais interessante sobre isso. Vamos lá. Feitiço, lembra que eles tinham falado que tinham mudado o feitiço? Vamos ver o que o Flash faz agora, né? Então, pelo que eu lembro, eu acho que é bem simples. Eles só vão, tipo, cortar a animação de muita habilidade para eles conseguirem emendar junto com o Flash e estender alguma coisa. Tipo, sei lá, o machado do Terizla, tá ligado? Tipo, o Terizla ulta até uma região, aí se ele flechar mais pra frente, a ultimate dele ainda vai mais longe. Entendeu? Coisas assim. Tipo, a primeira do Kufra, que vai até alcance máximo, mas se tu flechar no último segundo, ele consegue, tipo, estender a duração desse alcance, no caso, e aí pegar o inimigo mais longe. Isso é bom. O feitiço de batalha flash pode ser usado durante certas habilidades para mudar a posição e pegar inimigos desprevenidos. No entanto, nas versões anteriores, isso não podia ser feito se a habilidade envolvesse movimento. Então, estamos equalizando esse aspecto e fazendo o flash funcionar com habilidades que possuem movimento. Isso é legal. Para deixar espaço suficiente para inimigos reagirem à distância, alcance, tempo visual, etc., algumas habilidades poderosas foram excluídas. Ok, então algumas ultimates vão passar longe. O flash pode ser usado na maioria das habilidades, mesmo durante o movimento. Agora você pode alterar a direção ou o destino, dependendo do tipo de movimento. Tá. Isso se aplica a habilidades de movimento, destinos e direções selecionadas ou exclui habilidades que travam em alvos e habilidades listadas abaixo. Vamos ver. Habilidades de herói que não funcionam com flash. A ultimate do Gatot, ok, justo. A ultimate do Atlas não funciona com flash, né? Tipo, estendida, tipo assim. Como é que eu posso dizer? É porque como é conjuração, então não tem por que ele gastar flash sobre isso. Ultimate do Khalid. Interessante, né? Interessante, ainda assim. A ultimate da Sivana, ok. E a ultimate da Esmeralda da mesma forma. Caçar. A seleção de alvos do Caçar foi otimizada, agora ele tem como alvo o Lorde, a Tartaruga, o Red e o Blue por padrão. Então se você vai, tipo assim, querer dar o Caçar, tipo, pra de repente trocar com o cara
fique ligado, né? Porque você pode estar automaticamente colocando caçar sobre algum monstro da selva. Então é só, tipo, jogando no cara mesmo. Som, anteriormente efeitos sonoros funcionam, eu jogo sem som, então quem quiser dar uma olhada pra mim depois me fala. Pô, as mudanças de experiência de rota no início, tipo, na rota, no início de jogo, com o último dano mais fácil em minions que implementam anteriores. Agora se aplica em toda a partida e não em meras apenas 5 minutos. Ok. Recurso de mesclar dano otimizado, indicador de dano flutuante. Quando o recurso é ativado, o indicador de dano de efeito será combinado com dano de ataque básico, sofrendo o mesmo tipo. Otimidade da visão panorâmica da segunda habilidade de Fanny. Agora a mira de Fanny gira apenas com o indicador no chão no ar. Caramba! Adicionados novos efeitos especiais da habilidade da passiva de Shang. Ok, Shang vai gostar. Tá, isso aqui é legal. A mudança para a experiência da rota no início de jogo, com o último dano mais fácil em minions que implementamos anteriormente. Agora se aplica em toda a partida e não apenas 5 minutos. Então, essa ideia de você tipo, causar mais dano nos minions e conseguir um clear wave mais rápido, acho que essa é a ideia. Eles vão acelerar um pouco mais o jogo. Recurso de eventos, o modo ranqueado não ligo, evento de primeira recarga não ligo, poder do. Sistema de poder de herói renovado, não sei o que é isso. Membro estrela não ligo, M4 tô ligado, passe M4, já vi, noite de batalha, baú de esporte. Deixa eu ver isso aqui, ajuste o sistema. Acidentes analógico, não, e correções de bug, tá. É isso, acho que foi bem tranquilo. Nossa geração 1.744. Minhas recomendações, de forma geral. Todos os AD Carries que mostraram aqui, eles vão voltar 100%. Eu acho que isso aqui pode falar muito bem que é o efeito de contato. Esse pode ser o meta do efeito de contato para os Gold Laners. E alguns aí, magos, no caso, que beneficiam da mesma forma, né? Kimi, Natan, Zesk, Edith, algumas vezes também pode ter uma mudança sobre essa, por mais que ela não apareceu aqui sobre buff e nerf, mas ela já tinha sido bufada há muito tempo atrás mesmo. Então vocês vão se divertir, cara. Sem reclamação nenhuma disso aqui. E é sobre isso. E tá tudo bem, galerinha. Muito obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Não se esqueçam de deixar os comentários o que vocês acham, obviamente, né? Feedback sempre importante, positivo. E eu vou fazer, obviamente, depois o vídeo separado agora da Hanabi, porque pra mim eu já falei do combo de Carmilla, né? Já deu match, então eu vou explicar por que isso aqui tá quebradíssimo e porque eu acho que ele vai ser utilizado bem no Mundial, se não tiver restrição daquelas 2 semanas, né? Como sempre acontece. Valeu, galerinha. Tamo junto. Até a próxima.